Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Mas vamos mexer um pouquinho? Vamos lá. Vamos falar. A ideia nossa é falar de sequências. Sim. Então a ideia foi direto PA e PG. Né? Porque são as sequências que têm fórmula. Claro, tem vários tipos de sequência para abordar. Mas a ideia hoje, como é um evento mais específico, e está caindo muito PA e PG... Sim, e ela é base para outros assuntos. É base para outros também, então a ideia é mexer com PA e PG.
que são sequências com lei de formação pré-definida já, né? Exato. Que tem fórmulas, que você tem que saber as fórmulas fáceis, que eu acho assim de fácil dedução. Se você entender de onde a fórmula veio, fica mais fácil para você fazer a questão. Eu acho que ajuda muito, principalmente em PA, né? Porque é bem mais tranquilinho, mais simples. Eu acho que é muito bom. Eu gosto sempre de começar com PA e falo às vezes que a PG, cara, a PG é a mesma ideia. O que Mesma muda é ideia. o detalhe na fórmula. Mas a ideia, sabe? Eu gosto de brincar com o pessoal do PA, né? Porque PA é uma sequência de números onde é que você sempre soma a razão. Perfeito. Soma sempre o mesmo valor. Aí eu coloco uma PA, por exemplo, 1, 4, certo? O primeiro termo. Opa, esse aqui tá fraquinho, deixa eu pegar o outro aqui. 1, 4, 7, aí vai 10. Botei a sequência de valores. O que você nota? Ah, você nota que está sempre somando 3. Então é uma PA. É. E aí eu falo que matemática é muito criativa na hora de nome. Olha só, o primeiro termo ele chamou de A1. Olha só que criatividade. Sim. Adivinha o segundo? A2. Olha só, A3. Sim. É uma criatividade para dar nome. Será o próximo, o próximo vai ser A4, olha só. E vai embora. Legal. E o matemático sempre tem assim, quando é para ser uma variável, ele chama de X. E quando tem termos que não sabe quantos são, ele chama N termos. Ele usa o N ou o X. Então adivinha quem vai ser o último? A N. Eu falo, é muito óbvio, sim, porque é sempre o que o matemático faz. Aí você saber que o primeiro está lá, A1, não tem como errar, vai achar que esse é o segundo? Não tem como. Então são coisas assim, que eu falo assim, que são bem óbvias para você saber, e você não erra. A N é útil, cuidado com a NN. Sim. N é número de termos, a N é o valor do último termo, sim, que também é chamado termo geral. Mas em geral a gente usa como último termo para facilitar o cara entender, porque tem N termos. PA infinita você não vai achar infinita em PG, mas em PA, isso. O que eu quero PA infinita? Não vai, ele vai falar de PA finita, vai pedir uma coisa. Então eu acho que a ideia básica para você entender. E aí você saber, IPG, mesma coisa, sim, não muda nada. Então só lembrar que e razão começa com R, razão. Lembrar que a razão é o quê? Um termo menos o seu antecessor, ou A3 menos o A2, ou A4 menos o A3, é a base para você entender PA. Satisfez isso aqui, é PA. Eu gosto de dizer que isso aqui também é uma fórmula. Aonde que você usa ela? Quando ele dá com letra esse troço. Então isso aqui é uma fórmula, isso que vale, morreu, muito menos que PG. Sim. PG, a forma é muito maior, usa muito mais. Em PA, às vezes se precisa, mas é a ideia básica. Soma sempre o mesmo valor. Pode ser negativo, positivo, exato, ou zero. Então tem 3 tipos de PA. Crescente, decrescente e constante. Certo? Morreu. Só tem, ou ela cresce, ou ela decresce, ou ela constante. Acabou. E aí, para frente, vem as ideias para isso. Por isso eu botei na primeira lista os negócios na lista, para a gente verificar se era ou não era. Mas então, acredita que quando a gente começa a ministrar esse assunto em algumas aulas, eu falo assim, meu amigo, primeiro passo, Ivanir, é você saber identificar uma PA. Sim, primeiro correto. Passo, e às vezes é o bastante para você resolver. Resolve o exercício. Na PRF caiu uma questão que o animal só precisa saber. Dizia assim, é uma PA. É ou não é a PA? Ali tem uma PA, lá é uma PG. Olha, não, e pedia se era uma PA e era verdadeira ainda, então estava mais fácil ainda, né, de verificar. O primeiro passo é saber identificar. Eu gosto muito dessa dicasinha aqui, ó. Eu até relaciono as duas, né? Já que tu já falou da PA primeiro, PA. Eu uso a regra da subtração e a PG da divisão. Da divisão. Pronto. Uma forma de decorar, né, ou de guardar, a regra da subtração, que é o inverso ali do conceito de razão, né? De razão. E a PG, divisão. Divisão. Só isso. Né? Inclusive, lá na PG se usa o quê? Por quê? Porque Q é quociente. Exatamente. Quociente é o nome do resultado da divisão. Por isso a razão lá na PG é a letra Q. Então, se o cara souber isso aqui, souber principalmente aplicar, que é fácil, meu amigo, já resolve parte da questão. É saber identificar. Não tem que calcular nada. Não é uma sequência, é uma PA, é uma PG, ou ainda, não é nenhuma das duas. Não é nenhuma das duas. O que é? Sabe Deus. Só sei que não é PA. É uma sequência. É só uma sequência. Então essa ajuda demais. Assim, nós temos 2 sequências com nomes, que é PA e PG. Sim. Mas nem todas são PA ou PG. E eu ainda, inclusive, falo, Ivanir, começa com essa aqui, que é a primeira, que é a mais fácil. Claro. Não deu, tenta essa. Tenta não essa. Deu nenhuma das duas, o que tu vai concluir? Meu amigo, não é PA e não é PG. O que é? Não sei, sabe Deus. E às vezes é o que a questão precisa só. Né? Eu vi uma vez, errei uma questão, né? Estava 1 ano de formado, fomos fazer um concurso. Né?
Descobri que a prova era de verdadeiro e falso, certo e errado, quando cheguei para fazer a prova. Então você imagina o negócio que alguém tinha estudado. Ninguém. Sim. E eu perdi uma questão naquela que era de PG. Né? E era uma PG de razão 1.5. 1.57. Eu sei que eram 2 casas depois da vírgula. Eu fui lá, fui do primeiro para o segundo e testei. Dividi, deu certinho, mas não testei do segundo para o terceiro. É sacanagem. Mas é assim, você na pressa, depois você vai aprender e fala, cara, olha só que besteira, podia ter ganho a questão. Né, era pegadinha. Porque às vezes isso aqui tem que valer para todos. Tem que valer para todos. Bata um no final. Aqui, daí ele põe um outro errado ali só para te sacanear. Geralmente tem 3 ou 4 termos só, ele não vai botar muito. Sim. Né? Então você testa todos. Se tiver muito, o cara abre o olho. Abre o olho. Se tiver muito, lá tem uma sacanagem no meio. Exato. E aí a gente colocou uma listinha aí, acompanha aí na sua tela, para verificar se é PA ou não. Né? Olha lá, verifique se a sequência dada é uma PA. Caso afirmativo, dê sua razão e seu quarto termo. Aí um dia o aluno me perguntou ao professor, mas e se não for? Escreva, não é PA. Eu pedi, se for, não vai achar o quarto termo se não for. Certo? Então você só vai verificar se é PA ou não. Né? Eu vou escrever aqui no quadro até a sequência, que fica mais fácil. Primeiro ela está 2, 5, 8. Peraí, 2 para 5, aumentou 3. Mas eu tenho que fazer... Quando é número inteiro e positivo, fica muito fácil você só somar. Não precisa nem fazer muita conta. Sim. Você sabe que daqui para cá aumentou 3, daqui para cá aumentou 3, é uma PA. Né? É PA de razão 3. Perfeito? É PA de razão 3. Quarto termo. O próximo termo da sequência. Soma 3, 11. Morreu. Fácil a primeira. Segunda. 10, 5 e 0. Dá para notar que está diminuindo, vai ser decrescente, a razão é negativa. Então, dá para ver também que daqui para cá diminuiu 5. Aumentou um menos 5. Diminuiu 5, caramba. Põe lá que a razão é menos 5 e não fica arrumando encrenca para você. Quer dizer que o próximo também vai ser menos 5. Seria o próximo, que como você errou em 0. Deixa eu usar o próximo para você fazer. 2, 3 e 5. Aquelas pegadinhas que tem sempre, né? Vamos lá. 2, 3 e 5. E aí continua, né? Aqui também, ó, né? Eu só vou usar aquela minha regra da subtração. Sim. Eu sempre faço assim, o da frente menos o de trás, né? Perfeito. Você já observa aqui que dá 1. Se der o mesmo valor, tu carimba. Já viu que não dá. 5 menos 3 é 2. Deu diferente. Eu costumo já fazer quando você veio para cá, deu 1. Se eu somar 1 para lá, dá o próximo? Exatamente. Já não encontra. Né? Já não encontra, então, já tá errado, não é PA. Aqui. O que é isso aqui, professor? Olha, é uma sequência. A lei de formação dela, a gente precisaria mais alguns elementos, né, para consolidar. Sim. O que a gente conclui? Não é PA. Não é PA. Acabou. Pronto. E pode ter uma regra que gera. Com certeza pode ter a regra que gera. Você pode dizer que são os primeiros números primos. Exato. Pode ser. Já encaixava, certo? E não seria PA, não seria PG, mas. Até porque se o cara souber a lei de formação dos números primos, o cara tá rico e não sabe. Tá rico e não sabe, é verdade. Pior. Vamos lá. Adoro quando tem fração. Tem uns alunos meus que falam que não gosta muito quando tem fração, mas eu gosto quando tem. O problema é que o cara tem problema com as frações. Né? Com as frações. Exatamente. E, essa aqui estava muito fácil. Né? Eu gosto sempre que o cara lembre que um inteiro é 3 terços. Isso. Por quê? Está tudo sobre 3. Né? E se você colocar 3 terços aqui, ficou óbvio. 3 terços, 4 terços, 5 terços, está aumentando 1 terço. Né? O próximo vai ser 6 terços, mas claro que você pediu o quarto termo, não vai estar 6 terços, vai estar 2. Né? Mas a razão aqui, 1 terço. Não preciso nem fazer um termo menos outro, porque está óbvio a sequência se você fez. Claro que aqui estava fácil para ver também, 4 terços para 5 terços, aumentou 1 terço. Estava rápido para ver. Então para cá, 3 terços. Perfeito. O próximo seria 6 terços, mas provavelmente não estaria assim, estaria lá 2. Né? E o cara ia pensar 2 vezes. Fala, putz, mas 2? Não tem fração? Não tem? Será que eu vou acertar? E o cara, é fração, eu vou errar. Cara, isso aí é um problema com as frações, né? Olha, aproveitando para falar, teve um concurso, acho que foi da prefeitura aqui, um tempo atrás, de Cascavel, que apareceu o tal do número misto, cara. Assim, desenterrou um troço que fazia tempo que eu não via. Em vestibular também faz tempo que não cai. E o cara, é muito comum confundir isso aqui com o quê? Com vezes. Aí já era. Aí já era. Então, o tal do número misto, que é gerado das frações impróprias lá, é uma situação que está no estudo das frações, que está em operações, que muita gente... Esquece.
esquece ou até mesmo assim, ó, despreza. Despreza. Conhecimento. Agora as frações, cara, tu vê, dízima periódica, tu vai ter que recorrer às frações. Recorrer. Então, é um assunto E eu vi esses dias numa prova CESP. Tava assim, raiz quadrada de 0,444, 3 pontinhos, 0,222. E o cara falando, essa eu sei, tá certo. Se ferrou, bicho. É raiz quadrada de 4 nonos. Raiz quadrada de 4 nonos é 2/3. 2/3 é 0,666. E foi. Né? E se o cara nunca viu, ele vai. Ah, não, é certo. Ele vai. Agora, tu vê, Nel. Tá da dízima periódica. Dízima periódica. Então, tomar cuidado com a bendita da dízima periódica. Então, por isso falo, fração, eu sempre comento com o aluno, você quer começar a estudar matemática? Começa por fração. Sim. Porque assim, eu acho que o próprio aluno às vezes comete o erro. Porque eu já dei aula de ensino fundamental, aí lá, na nossa época era quinta série, o primeiro, o pessoal, agora é sexto ano. O cara é um DEC-DV fração, trabalha mais com fração, número misto, tudo aí trabalha ali. Ele chega no sétimo ano, começa com equação. Sexta série, na nossa época. Aí ele, professor, não põe fração, não. Põe para dar exato, E o professor, para o aluno não encher o saco, põe para dar exato. E aí ele chega depois, no próximo ano, dar exato, quando chegou no ensino médio, ele nem lembra mais para que era fração. E aí acaba... Quer dizer, o próprio aluno está se sacaneando. Né? E você tem que pensar que esses detalhes que matam o cara. Olha, tem várias questões e as bancas sabem disso e de propósito coloca envolvendo às vezes regra de 3, situação, problema. Um cara andou de uma cidade para outra, demorou 4 horas, 60 km por hora. Se ele fizer 90, quanto tempo? Cara, sai ótimo, saiu as respostas que é terrível. Aí tu vê assim, ó. Só que daí, Ivanildo, tu vai ver a raiz do problema do cara. Eu falei, cara, tu não sabe fração, velho. Tu não sabe. Eu não sei se às vezes não é a interpretação de texto. Também, mas aliado a isso, quando ele vai por um caminho que não está errado, ele muitas vezes erra na resolução. Sim. E a gente tem que ter essa capacidade de olhar a resolução do aluno e verificar onde ele errou, o detalhe. Né? Como se fosse um médico que vai aqui que tu errou, cara. Ó. Cara, é impressionante. De 10 alunos, 9, problema, fração, dízima periódica. Essa semana... O cara quer te convencer que tá errado. Eu falei, cara, para pensar. Como é que tu foi mais rápido e demorou mais? Você não, parei pra tomar um café. Cafezinho da Três Pinheiros? Não tem condição. Você entendeu? Mas o que eu quero dizer é que tu vai na raiz dos problemas e de 10 alunos, fração, operação com fração, o cara não sabe dividir. Um aluno me fez uma pergunta essa semana passada agora. Produto notável. Produto da soma pela diferença da quadrado primeiro menos quadrado segundo. Aí tinha lá quadrado, só que eram 2 números consecutivos, quadrado e quadrado. Sim. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, estava assim, 34 ao quadrado menos 33 ao quadrado. Sim. Claro, mas o número era gigante, então para você fazer ao quadrado era complicado. E era para você lembrar que isso era 34 menos 33, que multiplica 34 mais 33. Né? Porque era o produto da soma pela diferença, que é quadrado primeiro menos quadrado segundo. Sim. No final virou uma conta de mais, e aqui dava 1, esquece. Né? E aí ele falou, professor, eu fiz 3 desse tipo, e todos era só somar os 2 caras. E aí eu falei, então eu montei um outro, botei aqui. 32. Matou. Porque daí a diferença dava 2 e tinha que multiplicar por 2. Minha regra não funcionou. Eu falei, toma cuidado, mas aí sim. Eu olhei e falei, o material pecou, porque botou 3 com 1 de diferença. Tinha que ter botado 1 com 2. Claro. Mas ele fez só de 1 de diferença. Se ele não veio me perguntar na hora e cai com 2 de diferença, ele errava na prova. Porque ele acostumou que era só somar. Sim. Eu falei, então são detalhes, às vezes, que a gente tem. Aproveitando, aqui é bate-papo hoje, bate-papo. Cara, um troço que eu desenterrei, o tal do radical duplo, matou, caiu nesse dia uma questão, pouca gente sabe fazer. Que tem que multiplicar os índices? Não, dos radical duplo que tu tem, que às vezes aquelas condições que tu tem, por exemplo, aqui, ó. Sei. Aqui, velho. Tá entendendo? Aqui tem que substituir por uma diferença de radicais. Sim, meu amigo, esquece. Isso aqui, ó. A maioria não lembra. Maioria não lembra. Entendeu? Não lembra. Então, assim como desenterrou número misto, tá desenterrando coisa. Vem manipulando isso aqui nos módulos de matemática básica, porque se cair, o nosso aluno vai acertar. Vai saber, vai acertar. A maioria vai errar, porque o cara nem sabe fazer isso aqui. É a mesma coisa que eu brinquei com o dízima periódica, o cara, um dia. Um dia eu falei assim, a mínimo de comum, todo mundo sabe fazer, tá? E máximo divisor comum? Ninguém lembra. Puta
E é mais fácil. E uso mesmo. E uso mesmo, né? Uso mesmo, só marca quem divide os dois ao mesmo tempo, cara, fechou. Tem troço que dá pra desenterrar, né, cara? E aí o cara foi desenterrar o método de Euler pra fazer. Eu falei, não, isso era pra quinta série, que eu não sei porque faz daquele jeito. Até hoje não, porque a fatoração é mais fácil. É mais fácil. Mas olha só, o próximo tá lá. Ele tá pedindo se dessa sequência aqui de termos. Opa, perfeito. Peraí, mas daqui para cá tá óbvio que ele somou raiz de 3. Né? O primeiro termo é 1. Tem um aluno um dia que falou assim, professor, mas o primeiro é 1,1. Então, onde que o mais separa termo? Quem separa termo é a vírgula, não o mais. É um pequeno detalhe que não é o mais que separa. Então, a razão aqui, se for, é raiz de 3. Para lá. Peraí, com certeza, né? Duas raízes de 3. Uma raiz de 3 mais uma raiz de 3, duas raízes de 3. Perfeito, a razão é a raiz de 3. Quem é o próximo termo? A4. 1 mais 3 raiz de 3. E o pessoal tem uma dificuldade de somar raiz de 3 com raiz de 3, que é para botar duas raízes de 3. Podia dar de sacanagem, perguntar tá aqui o A3, perguntar o A não sei o quê. Nossa! Lembrando que só uma diferença só de uma aqui, cara, entendeu? E ferra, pô, né? E é questão simples, certo? Não é difícil, certo? Mas ele botou raiz ou botou fração, o cara fala, não vou acertar, vou pular. Eu sempre brinco, tem fração, o concurseiro fala, vou pular duas para ter certeza que eu não vou mexer com a fração. Beleza? Tem mais um lá? Mais um. Fração também, de novo, vamos lá. Um meio? Meio. 2 terços, 3 quartos. Aí, 3 quartos. Cara, o cara começa a observar que são sequências que dá para até adivinhar o próximo, né? Que dá para adivinhar o próximo. 4, 5, 1, 2, 3, 4 e vai embora, né? Vai embora. 6, 5, vai embora. Bom, usando aquela, eu vou ter propósito de fazer aquela situação. Essa é bom. 2 terços menos meio, né? Até para abordar aquela resolução de fração que a gente gosta, aquela dicasinha. Da multiplicação. Você aborda assim também? Sim, multiplica. Para concurseiros, e cruzado. sem chance do mínimo. 2 vezes 2. Sem chance do mínimo. Menos 3, tá aí, ó, um sexto. Se esse valor somado com 2 terços chegar ali, acabou. Agora eu vou usar a tua ideia. Um sexto, olha aí, ó. Né? Multiplica cruzado ou usa de novo a MMC. Ó. Eu já gosto de, só metendo pitaco, né? Como aqui o dobro desse cara já é aquele, eu já dobro ele direto antes de fazer. Tá bom. Que daí eu acho que facilita a vida. Mais 5 sextos, ali ó. 9 sextos. Deu maior que 1, inclusive. 3 meios. Podia, deu, né? Podia escrever ele como número misto, né? Dá também, porque você falou número misto antes e não fez. É mesmo, né? Porque você fez um antes e não fez. Eu acho que o aluno pode pedir depois. Agora que eu me toquei que a gente não fez ele. Né? 3 meios, ó. Tem várias formas de fazer. Certo. Eu já observei várias formas de sair da fração imprópria e chegar no número misto. Ou transformar ela de volta? Soma de frações. É o que eu adoro. Eu gosto dessa, só que para o aluno não é muito fácil. Sabe onde é que eu gosto dela? Também quando você tem em hora, minuto, segundo. Bom demais. Eu gosto fração, mas o aluno não vai. Aqui, Vanir. Né? Eu transformo no maior múltiplo menor que o numerador. Perfeito. No caso, o próprio 2. O próprio 2. Aí vai separar 2 mais meio, né? E dá 1 mais meio, que nós dizemos que é inteiro. Nesse formato aqui. Isso. Né? 1 mais inteiro meio. E 1 meio. A leitura do número misto é 1 mais meio, né? Vanir, quem te lê? 1 inteiro e 1 meio, né? Exatamente. 1 inteiro e 1 meio. Bacana. Para voltar, você multiplica. Só multiplica e soma no de cima. Então, voltando naquela lá, nós fizemos a subtração, achamos a razão, que é 1 sexto. Se esse valor somado a isso, desce chegasse 3 quartos, e a gente somou e viu que não é. Então, logo não é. Não é. Perfeito. Bacana, né? É uma sequência. Tranquilo, fácil. Né? Mas assim, tu vê, uma sequência envolvendo frações, que dependendo do caminho que o aluno, eu de novo bato na tecla, cara, e frações. Fração. Então para onde está, vai só a fração. Eu lembro um dia, uma aluna veio com uma dúvida do Enem e mostrava o marcador de combustível do tanque do carro. Aquele marcador antigo, por que é 3 quartos? Eu falo, mas metade, 3 partes de 4. Demorou para explicar que era o 3 quartos. Né? Então, se aí já demorou para explicar, imagina para fazer a questão. Você tá louco, perdeu a questão. Mas ó, as bancas sabem disso. Com certeza. E quer derrubar o aluno? Cara, eu observei já, Vanir, fórmula o cara decora, conceito o cara memoriza, agora o carvão, o papel isso aqui difícil. Não tem decorado. Por isso eu gosto de fazer a fórmula do termo geral explicando de onde ela vem. Eu gosto disso. Vou pegar aquela sequência de antes. Certo. Vamos pegar aqui. Como é que se chega no segundo termo? Pegando o primeiro e somando a razão.
né? Então, o A2 vai ser quem? O primeiro, que é o A1, mais a razão. Perfeito, porque essa é a definição, né? Somar um termo, somar a razão, você chega no próximo, né? Qual a nossa razão aqui? Era 3. Então, para ir daqui para lá, eu não somei 3. Perfeito. Mas e como é que eu chego no A3? Ah, A2 mais a razão. Peraí, mas eu quero sair do A1. Eu quero sair daqui. Então, daqui para lá, eu não tenho que somar 6? Não é a razão 2 vezes? Ah, então se eu quero o A3, é o A1 mais a razão 2 vezes. Perfeito. Ah, e se eu quero o A3? Ah, peraí, o A4, desculpe. O A4 vai ser quem? O A1 mais a razão 3 vezes, porque se eu somar 9 para lá, que é a razão 3 vezes, eu chego lá no 10. Aí eu sempre falo, note, o número aqui é 1 a menos do que aqui. Então, se eu estou fazendo exercício, ele pede A10, eu já coloco lá A1 mais 9 razões. Perfeito. Direto, já faz. A15, já põe lá A1 mais 14 razões. Né? Ah, mas e se eu quero a fórmula do termo geral? Que você só precisa dela mesmo se ele quer o valor do N. Sim, em questões... Porque senão você já pode escrever assim, ele já vai dizer. Deduziria, né? Deduziria. Mas enfim. Mas aí sim, a N, claro, se eu botar N aqui, lá eu tenho que botar 1 a menos. Peraí, então é A1 mais N menos 1, multiplicando a razão. Aí sai a fórmula do termo geral, que é toda a base de PA. Perfeito. Fórmula do termo geral resolve todos os pepinos. Então eu quero o A20, eu já ponho. A20 é igual a 1 mais 19 razões. Certo? E não perde tempo. Por isso tem um aí para fazer. Vamos pegar o da tela? Vou deixar você fazer ele. Tá? 20º termo. Eu gosto também. 25º. Eu mostro para o aluno e nas resoluções eu acabo fazendo a dedução ao contrário, né, cara? Então, sim. Cara, isso aqui não precisa decorar. Não precisa, né? E eu gosto de fazer a sequência e falo, cara, devo saindo daqui, né? Na realidade, eu começo dizendo que o A1 é igual a 1. Ninguém duvidou até hoje. Sequenciazinha, bom, ali já determina o 25º termo da PA, já falou que é PA, né? Então já não precisa nem enquadrar. 25º, o A25 é quem? É o A1 mais 24 vezes a razão. Sempre uma unidade é a primeira coisa que eu faço também. Se pedir um termo específico, eu já vou direto. Vamos lá. O A1 nós temos de cara lá que é o 5, mais 24 vezes a razão. E a razão a gente deduz aqui que é 4, né? Somou mais 4. Somou mais 4. Então a razão é o valor constante 4. Vezes 4. Então, para que serve a fórmula do termo geral? Para você encontrar um termo lá na frente, às vezes desconhecido. É para isso que vai ser. Ou tu vai andando um por um, né? Que é loucura. Eu sempre falo, tem essa opção. Né? O duro é que você errar uma soma, né? Exatamente. Você tem que ter sorte de a tua prova ter espaço em branco ou a carteira ser grande. Exato. Ou o cara tem tempo à toa, né? É tempo à toa. O cara, não, fiz a prova, tá, eu vou andando uma perna por uma, mas demora demais. Né? Vamos lá. Aí ele erra uma soma no meio, né? Já foi. Uma coisa boba, né, cara? Aí o animal e me quanto? soma demais aqui. A melhor coisa é corrigir prova de primeiro ano do ensino médio quando é dada essa matéria. E você fala na aula, não me some primeiro multiplica. Você vai corrigir prova, tem uns 4, 5. Aí tu já identifica fácil a deficiência do aluno. Sim. Ou o problema, cara, teu problema às vezes tá lá atrás, né? Ó, eu gosto assim, multiplicar por 4 é multiplicar por 2 duas vezes. Eu adoro isso também. 48, eu dobro e dobro. 96, legal, né? 5 mais 96 aí, portanto, o A25. 101. Tá? Mesma coisa. Eu adoro multiplicar por 4, eu dobro e depois dobro de novo. Dividir por 4, metade. Embora, né? E como tem diferença você perguntar, quanto que dá esse cara dividido por 2? Perguntando para o aluno, qual é a metade do número? Ele responde muito mais rápido se você pede a metade do que você pede dividido por 2. Mas é um negócio assim que você tem... os macetezinhos, né? Dividir por 5. Você vê, qual é a metade? Ele sai na hora. Dividido por 2. Ah, deixa eu pensar. Mas é a mesma coisa, né? Só que às vezes a relação de uma coisa com a outra não está fácil. Encaixa melhor. Né? Shows. Tem mais um exemplo aí. Pediu 33º. Tá lá. Menos 8, menos 2 e 4. Perfeito? 33º? Deixa eu achar aquele preto lá, estava ruim, deixa eu pegar um aqui. Eu quero A33. 33º, isso mesmo. A33 é o A1 mais 32 razões, de cara. Né? Esses dias eu escrevi sem um pontinho, 32R. Professor, mas não tem que aparecer o ponto para ser vezes? Eu falei, olha só... Quando é letra e número, não precisa aparecer que se entende que é vezes, certo? Mas detalhezinho, que talvez alguém não falou. Não, às vezes a dúvida do aluno levanta algo
que às vezes, para nós, né, é um negócio meio que... Meio óbvio, né? Como? Para o aluno, às vezes, me chama a atenção. Cara, e você esquece? Os alunos me perguntaram isso aí. É um detalhe, claro. Detalhe, certo. E quando ele me perguntou, ele falou, cara, eu nunca me deu trabalho, mas eu lembro que quando eu dei aula para 6º ano, né, você falava que era, porque era quando entrou a letra na história, você falava que se botava o sinalzinho, mas se não tivesse nada era vezes. Eu lembro de ter falado isso. Mas quando você dá aula para o ensino médio ou para concurso, você esquece de falar. Sim, né? E às vezes a dúvida de um pelego, né? A33 é igual o A1 menos 8 mais 32 vezes a razão. Peraí, positiva ou negativa? Ah, é negativa, tem minha. Calma, filho. Vai, quando olha assim, você fala assim, tenho dúvida, vai lá e faz a formulazinha da razão. Razão A2 menos A1. Eu sempre falo que, se você está fazendo número negativo e tem dificuldade, vai e escreve, faz o não. Quem é o A2? Menos 2. O A1 menos 8. Cuidado que menos com menos vira mais. Então, menos 2 mais 8. Daí o cara vai lá e põe 10 a razão, né? 8 tira 2. A razão é 6. 6 positivo. Então, é vezes 6. Perfeito? Então, tomar cuidado para não perder detalhezinhos às vezes aí. A33 é igual a menos 8 mais. Como é só um número, já vai direto. 6 vezes 2, 12, sobra 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Ou escreve a multiplicação. Eu tenho dificuldade. Escreve. Eu tenho dificuldade, fiz na calculadora. Tá de sacanagem. A sua dificuldade nunca vai... Faça. Esqueça a calculadora. Pede para a esposa esconder. Eu não vi com eu sempre falo lá em casa, eu falei assim, pede para a esposa esconder, porque se eu esconder, eu vou saber onde é que escondeu. Se ela esconder, depois de 2 dias, nem ela sabe onde é que colocou, e aí não vai pegar mais. O problema é que o calculador do celular tem, né? Aí, A33 igual a 192, tira 8, 184. Cuidado com o negativo que faz estrago, né? Bom, falamos de termo geral, né? E agora tem uma sequência de questões. Tem uma sequência de questão. Já estamos aí há mais de 30 minutos. Vamos dar uma pulada. Vamos pegar algumas? A primeira a gente já falou, eu acho que dá para pular. Eu acho que dá para falar da 2, né? Calcule a razão de uma PA em que o primeiro termo é 10 e o 15º termo 80. Bem, vamos lá. Eu já gosto de usar isso aqui de novo. Vou de novo. O que é o segredo? O 15º, né? O primeiro termo é 10? Nós estamos na 2, né? Na 2. O primeiro termo é 10. 10. E o 15º é 80. Aí, ó. 80. Vamos trabalhar em função desse cara aqui. Perfeito. Ó. Aí, ó. O A15 é quem? O A15 é o A1 mais 14 vezes a razão. Uma vez eu vi num livro assim, qualquer termo pode ser reescrito numa combinação linear em função do A1. Boa. Entendeu? Qualquer termo. Em função do A1. E é verdade. E é verdade. Aqui, ó, né? Tá aí, a fórmula é isso, né? Exato. Vamos lá. O A15, 80. Eu sempre falo também o seguinte, Valério, meu amigo, em questões de PA, se você tiver o primeiro termo e a razão, pode vir a pedreira que vem, tu desmonta. Que você resolve. Tu desmonta. O problema é quando tu não tem a razão, quando tu não tem o primeiro termo. E sabe por que eu gosto de escrever assim? Porque daí se o cara escreve, vou escrever a fórmula do termo geral, daí ele põe a n igual a 1, e aí ele tá com o 15 lá. O 80 no lugar do n. E aí ferra. E se ele escrever assim, ele já pulou esse erro. Acabou. Esse erro ele já não comete. Olha, a gente trabalha junto, eu e o Ivanir, mas a gente não combina nada de aula. Eu cheguei aqui 5 minutos na aula. Cara, mas a gente tem uma forma de trabalhar muito parecida em que a gente vai no macete, na resolução. Não, e a ideia de fazer o quê? De facilitar para facilitar. Para que ele não caia nas pegadinhas. Ninguém quer algebra. Se fosse uma aula na faculdade, eu fosse, não, vamos lá. Quero que você deduza para mim, prove que isso é verdade. Cara, aqui dar dicas, macete pro cara resolver a questão e acertar. Sim. Depois pagar um churrasco para nós. Agora, ninguém aqui quer ser professor de matemática. Se fosse isso, a nossa linguagem era outra. Totalmente diferente. A nossa cobrança, o rigor nosso era outro. Totalmente diferente. Entendeu? Então, aqui não. Aqui eu quero que você saiba fazer. Resolver e bola para frente. Perfeito. Né? Claro que aqui fica evidente, aqui, ó, alguns, né, coisinha básica, né, passa esse 10. O duro é o cara que me soma o 10 com o 14. Aí sempre tem. E o cara tem que lembrar que ele está com problema na prioridade. Prioridade. Em 70, né? A diferença ali por 14 vezes a razão. E facilitou porque os dois são da tábua do 7, né? 2 da tábua do 7. Engraçado, né, cara? Porque aqui tu tem, ó, 7 vezes 10 e aqui, ó, 7 vezes 2. Olha só que interessante, Vanessa.
Legal, né, cara? E dificilmente alguém faz isso. Legal demais, cara. Dificilmente alguém faz isso. Tempo pra cá que eu vim particionando, usando a distributiva ao contrário, na multiplicação, cara. E como tem agilizado muito. E eu falo muito, eu faço muito isso com aluno de pré-vestibular, Sim. quando eu peço raiz de um cara que não é exato. Você já fatora ele. Quem é o cara que, multiplicando por 2 ou por 3, é um cara que tem raiz quadrada exata? Sim. O cara vai rápido e pega e sai rapidinho. E porque se ele for fatorar, ele vai demorar. E demorar significa, terminou a fatoração, o que eu estava fazendo mesmo? Daí ele tem que voltar a ler para saber o que era. Se ele fez rápido, ele já sabe onde é que ele está. É diferente. O que eu fiz aqui? Mágica nenhuma. Eu transformei o 7 com 7 vezes 10 e o 14 7 vezes 2. Como eu tenho 7 em ambos os lados da equação, eu posso só simplificar. Esse 2 passou dividindo, né? Se quiser fazer passo a passo. Portanto, a razão é 5. Olha lá, ó. Morreu. E ele 10 pediu demais, né? a razão. Pediu a razão. Tá lá, pediu a razão. 5. Fechou. Show de bola. Pô, que legal, né, Vanessa? Quando tu começa a pegar essas passar para o aluno essas visões, cara. Faz uma diferença. Demais. E eu gosto de fazer. O cara vem aqui a 30 segundos ali, 20, 40 ali, sim, você tá, prova, claro. 20 minutos às vezes. Pô, né? Por isso eu coloquei isso na sequência, o 3 também. Porque é outra malandragem de novo. Olha lá. Calcule o primeiro termo da PA, sabendo que o quinto é 17. E que o 12º é 52. 52. A 12 vale 52. E aí tem várias maneiras de fazer, né? Se você é adepto da maneira que a gente resolveu agora há pouco, você já ia mexer exatamente com esses dois. Eu gosto de fazer isso porque a gente também, sistema também é um assunto que cai muito em prova e a gente precisa mexer, né? Então eu vou reescrever. Quem é o A5? É o A1 mais 4 razões e vale 17. Sim. Né? Quem é o A12? É o A1 mais 11 razões e vale 52. Você tem um sisteminha que normalmente você colocava X e Y. Exato. Mas aqui você tem A1 e R, é a mesma coisa. A gente lembra que sistemas de equações, cara, isso aqui é obrigatório para saber. Obrigatório. Probleminhas, o mais fácil de você jogar um problema é com o sistema de equação. Não tem como. Com o sistema é fácil de jogar. E aí, soma. Tem várias aí, né? Olha, regra da soma, regra da substituição. Eu adoro a da soma. Kramer, soma pra mim separado. Kramer, usos, tarô, adivinhação, moeda, dado, baralho, tem de tudo aqui, cara. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco aqui. Eu gosto do método da adição, porque daí eu já corto uma letra, fica mais fácil, né? Perfeito. E aí, mais fácil. O A1 já é igual, só que eu precisava de um positivo e outro negativo, né? E aí eu já vou lá e multiplico por menos 1. Né? Preferência, aí eu já olho antes. Esse cara tem 11R, aqui ele tem 4. Eu prefiro multiplicar o de cima por menos 1, porque ele vai ficar negativo ou menor. Para que eu não tenha que trocar o sinal depois e eu não caia numa outra enroscada de ter que fazer. Exato. Porque trocar sinal sempre pode dar problema e você esquecer. E aí você escreve menos A1, menos 4R igual a menos 17. O que, corrigindo prova também, o que eu mais vejo, o cara esquece de trocar o sinal do cara depois de igual. Ele faz com todo mundo, mas esquece do cara depois de igual. Ele foca aqui e aí acaba esquecendo. Mais 11R igual a 52. Uma vez o aluno perguntou, mas aí tu outra equação fala, essa aqui, meu amigo, é a mesma. É a mesma. Não foi manipulação. Não foi manipulação nenhuma. Eu brinco, aluno, se A menos B vale 5, quer dizer que B menos A vale menos 5. Eu troquei o sinal dos dois. Não, eu tenho que fazer. Por que você tem que fazer conta? Se um é 5, o outro é menos 5. Continua sendo a mesma equação. Mesma coisa. Aí, 11 tira 4, sobraram 7 R's. 52 tira 17, 35. 35 está na tabela do 7. Tá na do 5 também, então fica mais fácil. 35 dividido por 7, razão é igual a 5. Essa é uma maneira que eu gosto muito por causa do sistema. Mas daí tem aquele aluno que já está em outro patamar. Ele fala, peraí, mas eu sei o A5. Quantas razões eu preciso somar para sair do quinto e chegar no 12º, né? Mas aí o cara já tem que ter um entendimento. Sim. Serve também? Serve, tranquilo. Eu posso dizer que o meu A12 é o meu A5, quantas razões somadas? Só fazer 12 tira 5. 12 tira 5, 7 razões. E aí sai fechado, né? Porque na hora que você for substituir, o que acontece? Aqui você vai botar o 52. Aqui você vai botar o 17, mais 7R. Eu não fiz 52 menos 17?
Se 17 não vai vir menos, e não dividir por 7, eu vou cair no mesmo lugar. Né? Então, claro, quem já tem um certo entendimento cai aqui direto. Né? A gente faz muito assim quando você quer fazer um gabarito rápido. Sim, você já vai direto. Exato. Aí vai ficar 35 igual a 7R, que vai cair no mesmo lugar. Perfeito. Que a razão é 5. Gosto mais. Eu também prefiro essa aqui, até porque eu estou explorando essa. Que eu estou matando duas coisas. Aquelas questões. A soma do primeiro com o segundo não sei o que é tanto. A soma do quarto com o oitavo não sei o que é quanto. Certo, soma tudo em função do A1, mata por aqui. Mata por aqui. Eu gosto muito disso aqui. Eu gosto do sistema. Nesse ponto eu sou bem crítico a essa parte aí. Vamos para a próxima? A 4 é a que eu mais adoro. Bacana. Deixa eu explorar. Primeiro faz você. Primeiro você explora. Como é que tu fez? Cara, eu fiz 3 ou 4 vezes. Eu falei assim, não, cara. Porque tu resolve a questão de um jeito. Mas você não, parei, mas eu fui para um caminho mais difícil, cara. Tem um troço mais fácil. Vamos lá. Deu um triângulo retângulo ali. E você não sabe o tanto que eu brigo com meus alunos para decorarem 3 triângulos. Aqueles camaradas lá, os pitagóricos, 3, 4, 5, 5, 12, 13. Tem mais um. 8, 15, 17. 8, 15, 17. SPSEX. SPSEX, o 7, 24, 25. Em 4 anos caiu 3 vezes. Vai forçando, né? Mas assim, mas é um cara específico lá. Claro. Mas o 3, 4, 5 é o campeão. O campeão. É o campeão. E eu não sei a forma que você fez, eu nem vi. Tá, não, vamos ver aí. Mas o 3, 4, 5, qual é a característica? Ele é o único com essa característica. Números consecutivos. E o que são números consecutivos? De razão? 1. É verdade. Cara. Então, se eu der a razão... 3, 4, 5, qual é o outro falou? 5, 12, 13. 5, 12, 13, 8, 15, 17. 8, 15, 17. É disparado os que mais caem. Professor, na minha prova caiu o 6, 8, 10. Pô, faz favor, né? É o 3, 4, 5 vezes 2. Vale deles múltiplos e submúltiplos. Mas agora falando do 6, 8, 10. 6, 8, 10 não é o dobro desse cara? Sim. Não é uma PA de razão 2? Peraí. Então, se ele falar que os lados de um triângulo retângulo estão em PA, é o 3, 4, 5. Filha da mãe. Não precisa fazer conta. É verdade, velho. Não precisa fazer conta. Só multiplicar. Só multiplicar pela razão. E o legal é o quê? Na verdade, esse aqui é o único que vai dar em PA. O único que vai dar PA, nenhum outro. Porque este é o menor triângulo pitagórico de valores inteiros possíveis. E é o único com números consecutivos. Não existe outro. Tá certo. Então, é o único de razão 1. E o único que pode ser. Então, toda PA é múltiplo desse cara. Matou, velho. E você não foi nada. Não vou nem abordar ali. Você não faz nem conta. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma mistura. Olha só que loucura. Daquela regra dos 3 termos consecutivos. Boa. Tá? Que eu fiz aqui, ó. X menos a razão e x mais a razão. E a soma de qualquer 3 termos consecutivos de uma PA sempre vai ser o triplo do termo meio. Eu brinco com os alunos, eu chego assim. Deu a soma de 3 termos em PA. Vou chamar de x menos r. Eu falei, para quê? Para somar e dividir por 3? Sim, você faz 3 exercícios seguidos dividindo por 3 e não descobre que você tem que dividir por 3. Toda PA, a soma vai ser um múltiplo de 3, cara. De 3. Se for 3 termos, sempre. Ou tu pega 3 termos consecutivos numa PA de qualquer... Sempre vai dar isso. Você vai dar isso. Mas do triângulo retângulo... Não, essa tu matou. É a única. Não tem nem o que brincar. Não tem o que brincar. Ele deu o que ali? Vamos lá. Os lados do triângulo retângulo estão em PA de razão 7. Isso aqui seria a razão 1. Vamos até formar aqui, ó. 3, 4, 5. Perfeito. Aqui a razão é 1, né? Uhum. Se a razão é 7 e nasce do triângulo retângulo, multiplica por 7. Fechou. 21, 28, 35. Morreu. Acabou. Cara. Nunca mais você faz conta. Isso aqui. E eu sempre falo para os alunos, e a tabuada que ele tem que decorar é a tabuada do 12. Eu falo, porque é disparada que mais cai. Qual é o perímetro desse filho da mãe? O perímetro desse cara? Tá. 12. 12. Sim. Então, se ele pedisse o perímetro, é todo múltiplo de 12. É só multiplicar pela razão, dá o perímetro. Pelo 7. Mas ele pediu área. Se ele pediu área, base vezes altura. Tá. Mas pelo amor de Deus, eu fico louco quando o moleque... Daí o triângulo retângulo está desenhado... Esquece, cara. Não, o triângulo retângulo está desenhado desse jeito. Uhum. Aí ele falou, deixa eu ver qual é a base. Vira a folha da prova, que os 2 catetos viram base e altura. Sim. É sempre cateto. Mas tem sempre o camarada que vai lá e pega os... Vou deixar você terminar agora. Vamos botar aqui os valores. 3, 4, 5, 21, 28 e 35. Ali não deu o desenho, base e altura. Esse vezes aquilo lá. Dividido por 2, não esquece, né? Ó, vamos cortar esse 28 com 2 aqui. Faça a mesma coisa, eu corto 21. primeiro. Já corto primeiro. Olha que interessante que eu fiz aqui, ó. 21 vezes 14. Vamos de novo explorar aquela loucura lá. Nossa. Boa. Eu gosto. Bom, seria o mesmo que 21, 10 mais 4.
Sempre faço isso. Entendeu? Cara, ó, nós não combinamos nada, hein, cara? No pelo. Ó, 210 multiplicar mais por 84. 4 por 2 por 2, 42, 84. Já bota aqui embaixo, ó. Fechou. 4, 9, 8. Eu brinco, eu faço assim, aí eu olho para os alunos e falo, vocês não fazem assim? Eles me olham com uma cara louca. Mas existe o dente que já bate a cabeça tanto. Mas eu falo, sabe por que a gente faz isso? Porque a gente faz conta de cabeça. Claro. Porque quando esse tanto, aí você faz mentalmente. Exato. O cara que usa papel toda hora em maquininha, ele não faz. E detalhe, a calculadora ela tem a sua finalidade, né? Tem a sua justificativa, inclusive, matemática financeira, curso de matemática financeira. Não, matemática financeira sem calculadora não tem chance. Beleza. Agora, meu amigo, se você está na fase de estudar para concurso, vestibular, tu não tem calculadora. Abandona. E aí, sabe, qual é o problema da calculadora? Essa dependência te dá insegurança de um nível que o cara tem insegurança de contas básicas. Mas a tabuada básica. Entendeu? Vou te contar um exemplo. No supermercado, nada contra. Não, isso é ótimo. Supermercado, tu chega ali, ó, a conta deu R$4,50. Tu dá uma nota de 10 pila. Né? O camarada vai ali, ó. Não, 10 menos 5,50. Eu falei, cara, qual é? 5,50 ali. Não. Quando é dinheiro, é só na calculadora. Caixa do mercado adora que você paga no cartão. Tá diferente. Tá diferente, sim. Mas quando é dinheiro, é só na calculadora aqui, bicho. Ou seja, claro, né, gente? Eu não tô aqui criticando o coitado do atendente do supermercado. Longe disso. Agora, ele é só um produto daquilo ali. A dependência na calculadora chega num nível tão grande que você fica inseguro que saca um dinheiro para fazer coisas básicas. 10 menos 4. 10 menos 4. Sim. 6, e demora. Quando precisa do caixa fazer conta de cabeça. Cara, que trabalho. Tu lembra quando tu pegou já a época de cobradora de ônibus, cara? Nossa! Já. São ninja, São ninja. Cobrador de ônibus é ninja. O cara já veio com as moedas já tá prontinho. Tá tudo aqui, tá tudo na cabeça, tá tudo rapidinho. O cara não confia na calculadora. Não. Ao contrário. Não dá tempo. Não dá. Se for pegar a calculadora, não dá tempo. O cobrador de ônibus. Porra! Os caras são ligeiros. Morei em Passo Fundo nessa época. Você tá louco, cara. Passo Fundo, a lotação você entrava por trás, o cobrador ficava no fundo ainda. Aí tu pegava o preço das passagens lá, R$4,32. Sempre quebrado. Cara, pra matar o peão. Tu dava 10 pila, o cara já pá. Então, você oxe, não deu tempo? Cara, é por aí. Cobrador de ônibus que mexe aí com dono de boliche, bares. Nossa. Boteco que os caras não têm, é só aqui, ó. Só ali, rapidinho. Bacana. E quando você pega um caixa do mercado que faz a conta rápido, você nota na hora. Nota na hora, certo? Tem outro cara que não sabe fazer conta é o cara que é atendente de loja. Tem 5% de desconto. Né? Daí ele vai para a maquininha, ele abre aquela pochete, certo? Tira a calculadora de lá, e aí ele olha no verso. Já tem tudo tabelado. Porque está tabelado pronto, ó, faça vezes tanto. Ele não sabe fazer porcentagem, só sabe que o gerente de tanto eu acho que dá erro. Troço, cara. Ele manda. Por quê? Porque é automatizado. O cara não pensa antes. Né? E tem que pensar. Se pensar, muda tudo. Eu tive uma vez um aluno, Ivanir, que me chamou muita atenção por conta da idade dele. Eu dava aula em outro curso. E 2012, concurso da Caixa Econômica, se eu não me engano. E pá, chegava na aula assim, ó, pra tu ver, né? Consequências disso que a gente tá falando. Entrou assim um senhor bem vestido, tal, fundo na sala. Primeiro dia eu fiquei, pá, deve ser olheiro do Barcelona. Do Barcelona, alguma coisa, pra saber, né? Vai me chamar ali lá. O senhor saiu da sala, outro dia de novo, terceiro dia, aí, pô, intervalo aí, conversamos. Camarada, formado em administração, contabilidade, trabalhou anos e anos em um banco privado, naquela época que os bancos faziam aquelas demissão voluntária. Entendi. E aí o camarada, depois de uma certa idade, teve que se obrigar, bicho, a voltar a estudar para fazer o concurso da Caixa Econômica. Bah. E vou te falar, Ivanir, fora a matemática financeira, o resto do cara era doutor, bicho. Curso bancário, o cara trabalhava com isso no banco. Daí, em conversa assim, no café comigo no intervalo, ele falou assim, Arruda, eu não sei fazer essa conta aqui no braço. Sabe por quê, cara? Eu era gerente do banco, tu acha que eu pegava a calculadora? É tudo sistema, bicho. Eu boto lá o valor financiado, já sai parcela, sai tudo prontinho. Tudo, cara, não tem que fazer conta. Não faz nada. Sistema. Quando eu me deparei na necessidade de ter que fazer montante, como é que é isso aqui, ó? Pá, não sei fazer. Tô me batendo demais para aprender isso aqui. Ou seja, hoje, pela prática, e claro, né, até entendo, sim. não teria por que fazer isso aqui no braço. Não, porque faz.
é só um exemplo de que a dependência na matemática financeira, matemática básica, te causa praticamente um bloco que você isola. Eu gosto de brincar para concurso de banco, né? Que o cara tem que desaprender da calculadora, fazer tudo na mão. Exato, E depois que ele passou, ele tem que desaprender da mão de novo e aprender na calculadora. Mas tu vê um exemplo, o senhor Graça passou, encontrei uma época, depois de um tempo aqui em Cascavel, ele passou na prova, claro, mas ele viu a necessidade de reaprender o básico. E qualificação o cara tinha, me formado. O cara era um senhor já. Não era problema de saber trabalhar. Saber trabalhar ele sabia. Exato. O problema era necessidade. E se nós parar, eu e tu, esquece também. Claro. O cara esquece, você esquece. Eu sempre falo que não usa atrofia. Sim, exatamente. Se eu começar a fazer na calculadora, eu falo, exemplo simples, primeiro ano da minha faculdade, matemática financeira. Para minha sorte, o professor não usava HP, usava científica. Então, obrigatoriamente, você precisava saber as fórmulas. Saber, eu também, mesma situação, a professora, eu lembro dela, ela trabalhava no Banco do Brasil, lá em Guarapuava, na Unicentro, ela falou assim, ó, calculadora só se for científica menos HP. Sim, detalhe, porque a HP tem pronta, né? Eu tinha, às vezes, a calculadora que tinha 1 a 2 memórias, então eu tinha que mentalizar que conta fazer primeiro. A metodologia do cálculo, velho, porque eu não tinha memória. Eu tinha, vou fazer primeiro o denominador, já deixa guardadinho. Já mato aqui, cara, que loucura. Eu lembro da lista, Sérgio Schmidt foi meu professor de financeira. E ele dava, a lista já estava amarela, né? Mas era a mesma lista. Já tinha pagado de cruzeiro para cruzado, para real, e aí ele fez lá e botou o símbolo S de dólar. Aí ficou mais fácil. Sim. E aí, assim, você pegava uma fórmula, aí você pensava, minha calculadora só tem uma chance de botar na memória. Igualzinho. Só tinha só. E aí você vai pensar, que conta eu vou fazer primeiro para só precisar usar a memória uma vez. Agora, não era uma maneira inteligente da professora... o raciocínio, obrigava o raciocínio e você entendia o negócio, certo? Apesar da calculadora, você tinha que ter o raciocínio. E eu sei que eu fazia a lista de 100 exercícios numa folha A4. Porque eu colocava a fórmula, certo? Substituía o valor, e aí era a calculadora e botava a resposta. Sim, exato. E deixava pronto ali. Deixava pronto ali, porque eu só tinha que saber a fórmula. O fator de capitalização ficava igual, pronto. Mas é gostoso, eu gostava da matéria. Eu gosto de igual esse aí. Olha o 5 aí da tela. Tá. Ou 5 da tela, diz aí. Qual o número de múltiplos de 8 existentes entre 14 e 701? Demais que é isso aí. Deixa eu pegar o azul para cá. O preto aqui. Eu gosto de duas maneiras de fazer também. Né? 14, 701. Eu quero múltiplo de 8. Eu já sei que é uma PA de razão 8. Os múltiplos de 8 são de 8 em 8. Né? Achar o primeiro aqui não é um desafio. Né? Depois do 14 a 8, o dobro de 8 já não é 16? Eu já vou saber que meu A1 é 16. Estava fácil nesse caso. Né? Tranquilo. Lá, eu sei que ele não é múltiplo de 8 porque é ímpar. Exato. Mas eu vou pegar ele. Pega lá o 701 e divide por 8. Quando eu dividir ele por 8, 70 por 8 vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Sobra 6. Abaixo 1. Não vai dar 8, vai dar 7. 56 sobra, aí vem o detalhe, sobra 5. Quer dizer que esse animalzinho aqui é 5 a mais do que dá a divisão exata. E aí eu chego nele. Então vamos tirar 5? Se eu pegar o 701, tirar 5, 696. Só para garantir, como dizia São Tomé, só acredito vendo, vou lá e divido. De novo, 8... 64, certo? Vai sobrar 5, baixo 6, 7, 56, zerou. Bateu. Mas eu sabia que o cara é quem? Meu último termo é 696. Perfeito? Agora, ele quer saber quantos são. Ele quer saber o N. E aí vem a sacada. Ou você usa a fórmula do AN, fórmula do termo geral, ou pensa na nossa fatoração de novo. Quem é esse animalzinho aqui? É 2 vezes 8. E quem é esse aqui? Acabei de fazer. 87 vezes 8. E aí um erro fatal. Se é de A, B, C, D, E, vai estar lá 85, 86, 87, 88, em sequência. Se é de certo ou errado, ou vai estar certo ou vai estar errado. E se está errado, vai estar 85. Sagrado. Por quê? Aqui é 2 vezes 8, lá 87 vezes 8. Comum, o cara fazer 87 menos 2.
e vai chegar no 85. Mas não são 85. Lembrar que quando você fez esse menos esse, você tirou esse fora. Mas ele é teu primeiro termo. Sim. Você tem que somar ele de volta. São 86 termos. Exato. E se vai estar errado da CESP, ele vai botar lá 85 termos. É sagrado, né? Mas são 86. Eu gosto dessa maneira, porque eu já fatoro os dois caras, eu já fiz a fórmula, já resolvo aqui, né? Se eu não souber, vou para a fórmula do AN. Vou para a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Lembra que eu falei no começo? A gente usa essa forma quando? Quando eu quero n. Senão eu nunca uso desse jeito, porque eu já tenho um termo, já escrevo ela. Sim, em função dele. E aí aqui eu coloco o 696 aqui, o meu A1 que era 16, mais n menos 1 vezes a razão que é 8. E aí eu passo 16 para cá menos. Né? Eu não faço a distributiva antes, eu já passo 16 menos. Se eu tiro 16, dá 680. Igual n menos 1 vezes 8. E passo 8 dividindo. Eu vou fazer distributivo. Passo 8 dividindo. Sim, 680 dividido por 8 é igual a n menos 1. Eu sei que esse cara vai dar 8 vezes, né? Porque dava lá os 64, então sobra 4, 40 vai dar 5. Olha aqui. Olha lá. Eu não tive que somar um de volta? Sim. Olha lá. Soma um de volta, n igual a 86. Cuidado. Bacana. Dá para jogar aqui. Tenho dificuldade? Vai na fórmula. Eu não consigo fatorar? Vai na fórmula. Tenho facilidade? Eu faço por aqui. Eu gosto dessa forma. Eu gosto por aqui também. Eu pego, às vezes, Ivanildo, eu até faço isso aqui, para ficar mais claro para o camarada. Ótimo. Né? Eu faço isso aqui, ó. Aí boto, dependendo do conjunto que está envolvido. Boto É o 14 anos e o 16 depois, né? Eu faço assim, eu boto a gente até o 0 aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu encontro pela divisão, já que são os múltiplos, né? Certo. Eu faço o total que tu fizeste ali já. Sim. Tu encontrou 87. Mas eu quero neste intervalo aqui. Entendi. Diferença, aí tiro quem não pode. Aqui, só tem um que não cai. Ó, Perfeito. por 8. Vai ter um cara. Vai ter um cara só. Então tem um aqui. Olha, se tudo é 87, aqui é um que é 86. Perfeito. Por quê, cara? Porque os caras matam fazendo aquelas questões infernal. Quantos entre 100 e 1000? Verdade. Né? Eu já me acostumei sempre do quê? Não, claro. Mais um. Mas tu vê, ó, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que vai ficar diferente. É a mesma coisa. Eu brinco com os alunos e falo assim, quantos números tem de 10 até 20? Aí ele, 10. Errou 11. Sim. Agora, daí você faz contar nos dedos, o cara fala, pior que é 11. Ele fala. Agora, quer ver o cara fazer uma questãozinha que complica um pouquinho mais? Quantos múltiplos lá de 2 e 5 no intervalo? Aí o cara faz o de 2, faz de 5 faceiro, eu vou acertar e vai estar lá para marcar. Vai ter que descontar os de 10, né? Aí eu faço isso 2 vezes, né? É verdade. Bacana. Perfeito. Show. Eu coloquei essa exatamente por que você falou antes. Perfeito. Exatamente por isso. Então já deixa ela contigo. Tá. Eu vou ler ela só. 3 números estão em progressão aritmética. A soma dos 3 números é 21. Assinale a opção que apresenta o valor correto para o termo do meio. Velho. Isso aqui é o seguinte, ó, essa dica é uma daquelas que a gente estava comentando. Estatística. Estatística. Termo do meio. Termo do meio e tal. Que você não vê, às vezes, assim, em livros mais clássicos. Por quê? O cara se prende a termo. Ele vai chamar de x menos r, x mais soma r. dos termos, meu amigo, o resto de deduções 1000 faz contigo. Toda PA vai valer sempre isso aqui, ó. Termo do meio não conheço. Esse que vem na frente é ele mais a razão. E esse que vem anteriormente sempre vai ser o próprio termo menos a razão. O que acontece se a gente somar esses 3? Isso vale para qualquer PA. Se for PA, vale. Se a gente somar isso, vamos até dar esse trabalho de tradução aqui, ó. Mais x mais r, acontece que a razão, que pouco importa para nós, ela acaba sendo anulada. Então a soma sempre de 3 é 3 vezes x, que é o triplo, né, do termo do central. Isso vale para uma sequência que seja em PA de 3 termos ou 5 termos PA, também, né? Qualquer PA, exato. Sempre foi ímpar, PA, né? Que você pegue 3 termos ali. Não, e se pegar 5 termos, você só ia somar os 5 e dividir por 5. Exato. Se for número ímpar, dá para fazer dá para fazer também. História, né, cara? Nessa questão ele falou, há 3 números estão em PA. Eu quero o termo do meio. O número é 21. 21. Então, se a soma dos termos, vou até aproveitar que é 21.
portanto o x vale 7. Então aquele termo do meio lá, ó, vale 7. Que é o x, tá lá, 7. É o que ele pediu, acabou. É. É isso, né? E aí, sim, e só com essas informações, só dá para achar o do meio. Ah, não, sim. Né? Tem infinitas possibilidades para os dois lados agora. Exato. Então, por isso, se ele deu só uma informação, o único que ele podia pedir é o do meio. Né? Show de bola. Eu gosto muito dessa outra. Eu não sei como você fez, Arruda, mas eu vou falar. A do cometa. Cara, essa aí eu bati um pouco a cabeça, fiz E um trabalhão, mas eu- eu fiquei pensando, é uma mistura do que a gente já falou. Eu gosto de fazer para os alunos assim. Tá. Se eu colocar fiz 5, ela aqui, ó. 10, 15, Uhum. aí eu coloco 6, 11, 16. Eu faço exemplo, aí põe lá 7, 12 e 17. Né? Quais são essas três PA têm a mesma razão, que é 5. Né? Se eu pegar o primeiro termo e dividir pela razão, vai dar divisão exata. Isso vai acontecer com todos os termos. Se eu pegar o primeiro termo dessa aqui e dividir pela razão, deixa resto 1. Quer dizer que o segundo vai deixar resto 1. O terceiro, todos vão deixar resto 1. Se eu pegar esse aqui e dividir pela razão, que é 5, vai deixar resto 2. Não vai me fazer divisão com número com vírgula, estou falando reto. Né? Sim. Todos vão deixar resto 2. Peraí, então se eu dividir um termo de uma PA pela razão e deixar resto, todos os termos daquela PA vão deixar o mesmo resto. Mesmo resto. E é a ideia que eu uso. Toda vez que ele pede um camarada perdido lá na frente. Que é o caso dessa questão, né? Ele disse que foi visível em 1760, depois 773, 1773, vou botar mais um só. 1786. 1786. Vamos E aí você nota que daqui para cá aumentou 13. Conferindo daqui também. Então é uma PA, porque também é 13. Quer dizer, é uma PA de razão. Uma questão 13. desgraçada, cara, porque o que acontece? Tu não sabe quantos termos vai ter esse troço. Não sabe? Ele quer saber, ele te dá um valor lá na frente. É. E aí ele pede qual dos próximos valores é termo. Né? E que a decisão vai ser visível. E olha onde é que ele foi. Ele foi para 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Uma certeza eu tenho, que só vai, se for, vai ser um desses aqui só, porque a minha razão é 13. Exato. Né? Não vai ter 2 nessa sequência. E aí, estratégia que eu uso, eu vou lá no do meio já, 2018. Né? Mas primeiro, antes aqui, a ideia que eu disse. Se esse número for divisível por 13, esse também vai ser, esse também vai ser, e todos vão ser. Isso acontece. Então eu vou pegar o primeiro, 1760, e vou dividir por 13 para ver o que acontece. Uma vez, dá 13, sobrou 4. Baixou 6, 46, vai dar 3, que vai dar 39. Vai sobrar 7, abaixa o 0. Vai dar 5, né? Dá 65. Isso. Sobra 5. Okay. Ou seja, deixou o resto 5. Quer dizer que se eu dividir esse cara aqui, vai dar 136 e vai deixar o resto 5. Esse aqui vai dar 137 e vai deixar o resto 5. Mas não me interessa o 135, me interessa o resto. Qualquer termo desta PA, se eu dividir pela razão, vai deixar o mesmo resto. Perfeito. Então é o cara desses aqui, que dividido pela razão deixar resto 5, é o meu cara. Eu sempre costumo pegar o do meio. Quando não sei qual vai dar certo, pego o meio. 2018, vou dividir por 13. Uma vez, dá 13, sobra 7, abaixo 1. Dá 5, dá 65, sobra 6. Abaixo 8. Opa, deu 5, deu 65, sobrou 3. Peraí, mas tinha que sobrar? 5. Não é esse cara. Peraí, mas se sobrou 3, o próximo sobra 4. O próximo sobra 5. Cheguei na resposta. Né? Eu faço dessa maneira. Olha como é que eu fiz. Vai lá, Parecido. vai lá. Tá aqui, ó. Ó, eu fiz isso aqui, ó, essa desgraceira. Olha ali, ó. Olha o que eu fiz. O que eu pensei? Legal. Eu pensei o seguinte, como esse animal aqui vai ser uma razão que fácil de perceber 13, Certo. entendeu? E se você fizer a diferença do segundo primeiro, vai dar 13, essa aqui vai sempre ser múltiplo de 13. Sempre múltiplo de 13. Múltiplo de 13. Perfeito. Então o que eu fiz? Eu peguei, claro, tu começou com o do meio. Um pouco eu começasse da mesma forma que tu fez. A diferença desses valores tem que ser um múltiplo de 13. Tem que ser múltiplo de 13. Fiz isso. Perfeito. Tá? E aí, já que bateu tudo 2.000 e cacetada, eu já fiz por 2.000, que dá 240. Pô, fechou. Então, 240 eu já vou ter que somar. Vai somar. E Tá? tem que vender Com mais 13. 16, se eu começar. Vamos começar com a letra C que tu começou. Soma com mais 18, né? Ou seja, 258. Se 258 for múltiplo de 13, é ele. É. E dá para saber rápido que 260 é de 13, né? Exato, E aí cara. cai Olha e aqui, morre. ó, que desgraça. 260 tá lá no 220. 240, 260, 20 vezes. 20 vezes. Tá esse ali. animal. Certo.
Em outras palavras, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu fiz a diferença, tem que ser um múltiplo de 13. Tem que ser um múltiplo dele. Isso haverá E aí o que eu vi um aluno fazendo? Ele jogou na fórmula do termo geral. Só que ele vai jogar a fórmula do termo geral, ele jogou o primeiro cara. A hora que ele foi dividir, não deu exato. Aí ele descobriu que não é. Daí ele teve que fazer para o segundo. Aí teve que fazer porque ele não tem noção do que está acontecendo. Exato. Porque a divisão dele não deu exato. E ele tem que fazer tentando todos eles para ver que dá certo. Abordou aqui, o cara tem que ter ideia da ideia do que é uma PA. É uma sequência onde o valor é múltiplo. Perfeito. As diferenças serem múltiplas. Mas eu adorei a sua ideia também. Legal, né? Ótimo. A diferença, tem que ser múltiplo. Tem que ser múltiplo de 3. Perfeito. Só tem um que vai dar. Só tem um que vai dar. Claro, o cara puxou 2.000 cacetadas, 240. Não, e você fez o primeiro e dividiu, não deu? Já mata. Excelente questão, né, cara? Muito boa. Eu te confesso, quando eu li a primeira, assim, cara, que... Porque às vezes tu bate a cabeça e questão, cara, sim. Como é que o cara fez isso aqui? Porque eu não sei quantos termos, não sei quem é o último, eu tenho que... E vai ser um dos caras o último, né? E jogar os 5 na fórmula, vai que ser o último que você testa é o que dá certo. Aí você perdeu metade do tempo da prova. Boa questão, boa demais. Assim. Ótimo. Show. Mas aí a gente tem que falar do Carl Friedrich Gauss, né? Sim. Tem que falar do moleque. Príncipe da matemática. O camarada... A historinha, eu acho a melhor história para falar da soma dos termos é explicar a historinha do que o cara tinha que fazer. O moleque, professor, estava estressado com os alunos. 12 anos ele tinha na época, né? Fala sétima série. 12, menor idade. O professor estava cansado de ensinar os alunos. Sabe aquela história? Na época não era nem professor, acho que era mestre que eles chamavam. Os outros eram pupilos, uma coisa desse tipo. E aí ele chegou para os moleques da sala e falou, quero que some os números de 1 a 100. Lembre-se, não tinha calculadora na época. Então não tinha opção de pegar, nem existia. Ia você fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, até mais 100. Imagina, o professor deve ter pensado, até o meio-dia ninguém me estressa. E aí um animalzinho lá no fundo levanta a mão. 5.050, professor? Eu acho que o professor foi fazer a conta também, porque eu acho que ele também não sabia de cor. Que demorou um pouco. Bom demais. E aí ele falou, mas como é que você fez tão rápido? E aí ele foi o esquema que ele usou. Começou a escrever 1 mais 2 mais 3 mais 3 pontinhos, 98 mais 99 mais 100. Só para dizer o que ele ia fazer. Eu tenho que somar tudo isso. Mas fazer a conta não é viável, demora muito. Ele notou que se ele botasse 100 aqui, 99 aqui, 98 mais 3 pontinhos, mais 3, mais 2, mais 1. E aí ele foi lá e somou os 2 primeiros. 101. Somou os 2 segundos. Que coincidência, 101. Somou 101. Notou que todas as somas iam dar 101. Aí ele foi lá, fez 101 vezes quantas somas? 100 somas. Ele acabou de somar os números de 1 a 100 2 vezes. Olha lá, deu 10.100. Foi lá e dividiu por 2. 5.050. Bacana. Aí o professor dele foi lá, né? Vamos escrever o que você fez. Sim. Soma dos N termos vai ser quem? O que você somou? Você somou o primeiro com o último. A1 mais AN. Depois se multiplicou por 100. O que era o 100? Número de termos. Multiplicou por N e dividiu por 2. Surgiu a fórmula da soma dos termos de uma PA. Simples. 12 anos, moleque. Imagina. Depois ele atrapalhou mais a nossa vida, porque a distribuição normal é dele também. Lá a estatística atrapalhou a nossa vida um pouquinho mais. Engraçado, né, que antigamente os matemáticos eram matemático, filósofo, o cara era tudo. Né, era tudo. Então nasciam uns troços que hoje em dia é difícil sair. Difícil sair, certo? E o moleque era precoce. Príncipe da matemática. Carl Friedrich Gauss. O engraçado é que aqui, tu só precisa do primeiro e do último. Só do primeiro e do último. Só isso, cara. Só 2 termos. E a quantidade de termos que tem nesse intervalo, né? Então, veja, é uma forma que tu não precisa dar razão. Não precisa dar razão. Não precisa. Você provavelmente vai precisar dela porque você vai precisar achar o último termo. Porque geralmente ele não vai te dar. Mas se ele te der o último termo, morreu. Não precisa dar razão. Bacana, né? Bacana. Vamos fazer um? Vamos. Deixa eu achar aqui. A soma dos 20 termos ali, ó. Dos 20 termos iniciais da PA. Vamos lá. Adoro esse, porque tem número negativo envolvido. Menos 10, menos 6, menos 2 e 2. Menos 2 e 2. E vai embora, né? Vai embora. Vou botar até aqui. S20. Esse é o primeiro e esse aqui vamos supor que é o 20. É o último, né? Boa. Tá aí, ó. Né?
Ou você encontra todos e soma, que é loucura, né? Ou você aplica a soma dos termos. Vamos em busca desse cara. E com os negativos, contra todos isso, não é uma boa ideia. Não. O A20 é quem? É o A1 mais, lembrando aquela nossa dicasinha lá, 19 vezes a razão. Né? Boa. Vamos lá, então o A20 é o primeiro que é menos 10 mais 19 vezes a razão. Vamos descobrir a razão que está lá, ó, mais 4, positivo. Vezes 4 de novo, hein? Multiplica por 2 por 2, 38. 38 vezes 2 dá 38, 76. Com mais 10, 86. Tá lá. 10 é negativo, 10 é negativo. Ah, tá aqui, ó. Menos 10. Isso. 66. Olha lá o cara. Bota o 66 lá. Aí, fechou. Agora sim é a forma do soma dos termos. A forma do termos. Esse mais esse. Vamos lá. Soma dos 20. É o primeiro sempre. Mais o último. Vezes a quantidade dividido por 2. Aqui já dá para cortar aqui e ganha por 10. Né? Vamos ao primeiro que é menos 10. Vamos colocar aqui, ó. Menos 10 mais 66. 56 vezes 10. Morreu. 560. Legal Fechou. demais, hein? Legal. Beleza, tranquilinho. Número negativo, cara, negativo tem que tomar cuidado. Eu estava esquecendo, coloquei aqui, esqueci aqui. Não, e é toda hora, né? A gente Uma esquece, questão que mata os dois conceitos. Termo geral e soma dos termos. Então, por isso eu falo, a soma dos termos cobra mais coisa, porque ela cobra todas as fórmulas de PA numa questão só. Coisa. Mas eu gostei muito dessa próxima que eu coloquei. Cobrando o que a gente estava fazendo. Perfeito. Essa é boa também. Eu lembro dessa questão, eu passei numa sexta-feira para os alunos da manhã, e no sábado teve vestibular da FAG aqui. E a FAG aqui é uma universidade que pega questões de domínio público, ela não elabora a questão da prova. Ela pega questões da internet. Pode isso? Pode. Ela pega com mais de 5 anos. Não tem obrigatoriedade de ser questão inédita. Né? Não. Você se inscreve no vestibular, já está lá. Questões de domínio público. Então, ela pega questões da internet. Né? E não me pegou essa questão. A menina do primeiro ano que eu tinha feito, que é PA do primeiro ano, ela falou, professor, eu sabia a resposta de cor, mas eu fiz a questão porque a gente tinha feito na sexta. Né? A aluna boa ela sabe, porque os outros não sabiam nem qual era o resultado que tinha dado. Ela falou, eu lembrava do resultado, professor. E aí, mas eu fiz de novo só para ter certeza. Mas também era a única que eu sabia qual era o assunto. Né? Ela estava no primeiro ano, era a única que ela sabia qual era o assunto. Falou, pelo menos a que eu sei eu vou fazer. Ó, a soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos. Então você tem que começar a pensar em 3 algarismos. O primeiro número de 3 algarismos é o 100, mas o 100 não é ímpar. Né? Então você tem que pensar no 101. Perfeito. Né? O meu A1 é o 101. Quem é meu AN? É o último número natural de 3 algarismos. 3 algarismos ímpar. Ímpares. Então só pode ser o 999. 999. Né? E os ímpares eu sei que são de 2 em 2. Porque para o número ser ímpar basta que o algarismo das unidades seja ímpar. Então eu sei que meu A2 é o 103. Perfeito? Tranquilo. E aí vem o meu probleminha. Eu quero somar esses caras. Então tá faltando o N. Porque eu quero S... Peraí, mas eu preciso do N. Porque eu sei que é o A1 mais o AN multiplicado por N dividido por 2. Eu sei esse, sei, mas tá me faltando o número de termos. E aí entra a análise combinatória, que eu gosto. Quantos números de 3 algarismos tem no nosso sistema de numeração? Eu sei que a metade é par, a outra metade é ímpar. Então, se eu souber quantos tem, fechou. Só que aí o cara fala, sabe, o primeiro número é o 100. Aí o cara vai lá, de 3 algarismos. O primeiro é o 100. O último é o 999. 890. Pronto, ferrou. Esqueceu da história que você faz esse menos esse, você tirou o primeiro fora? Sim. São 900. Eu gosto de explicar para o aluno assim. Até o 999, quem não tem 3 algarismos? Os primeiros 99. Sim. Então é só tirar 99. Então eu tenho 900 números de 3 algarismos. Só que a gente ensina lá também a análise combinatória, eu chamo de problema dos risquinhos. Número de 3 algarismos, primeiro número não pode ser 0, tem 9 opções. Para o segundo, 10, para o outro 10. Multiplica 900 números de 3 algarismos. Quer dizer, vários conteúdos que a gente usa, mas a gente não liga com o outro. Não liga. E aí você está aqui e fala, mas meu Deus, eu vou ter que jogar a fórmula do AN. Porque se o cara te dá uma lista, você bota uma lista de análise combinatória, dá esse problema... Ela vai entrar. Esse aqui está toda hora lá. Não, tu já forçou. Você já sabe que é de análise combinatória. Daí você vai. E pode estar lá na PA a mesma pergunta. Cara, impressionante. E aí, para quem? Metade. Quer uma coisa, 450. exemplo, tua matemática financeira, que tu vai lá, saque,
A redução das parcelas lá. Sim, Cara, é uma PA. É uma PA. O sistema saque é uma PA. Tem a ver com a fórmula lá do Tem, certo? E, é loucura, loucura. E o melhor sistema para financiar a casa é o saque. Esses dias um aluno veio me perguntar, porque estava uma oferta lá. Os dois, né? E daí, comum, né? ele me falou o valor da parcela. Eu falei, cara, mas tá errado esse troço. Para financiar pela Caixa é o saque, né? Não, mas era via construtora, não sei o quê, daí era financiado. Falei, cara, me manda a proposta, certo? O documento para análise. No documento estava escrito price. E price é parcela igual, que é o do carro, né? Sim. Mas que o juro é maior, né? E aí eu falei assim, cara, pelo saque... Tu aguenta pagar a primeira parcela? Sim, tem que aguentar a primeira, né? Mas é assim, eu ia comprar um apartamento e ia financiar 100 mil. Ah, tá. E aí, apartamento da planta, por isso a construtora estava envolvida. Sim. E eu falei, cara, aí ele falou o valor da parcela, daí veio lá o valor, veio a soma, né? Eu falei, cara, pelo saque você ia gastar 20 mil a menos. Olha aí. E aí, sério, ele falou assim, professor, sério, ele falou, vou na construtora amanhã. Outro dia ele me manda mensagem. Fui na construtora. Foi falar com o cara. Ele falou, não, mas assim, vai dar elas por elas, porque se você tem que remandar a proposta, porque a proposta já estava pré-aprovada, para o saque, não vai ganhar os 20 mil de desconto, daí fica elas por elas. Aí eu olhei pro cara e disse, você se tocou? Que ele te falou, para dar elas por elas, você tem que financiar 20 mil a mais. Certo? O saque, 20 mil a mais. Ele, verdade. Esses 20 mil tem algum macete, algum esquema que estava indo para o cara, estava indo para o vendedor. Agora são conhecimentos para nós básicos, né, cara? Mas sim. Comparação, cara. Não, e ele olhou, falou o valor para você, falou, não, tá errado esse troço. Sim. Tá errado, pela taxa de juros, tá errado. Né? Porque o saque é juros simples. Sim. Então você pega o total de parcela, divide e joga juros simples no primeiro mês. Que a primeira parcela às vezes ela é mais alta. E ela vai diminuindo. Ela vai cair. Se eu sempre falo. Primeiro, vai embora. Se o primeiro cabe no teu orçamento, exato, o resto é que não vai ter problema. Né? Mas vamos voltar para a minha questãozinha aqui. SN é igual primeiro 101, último 999, número de termos 450 dividido por 2. Outra coisa, eu não gosto de dividir 450 por 2. Sim. É um número de final 0, vai ficar um número de final 5, vai ser mais difícil fazer vezes do que fazer de final 0. Exato. Então eu vou verificar o de cá. Perfeito. SN igual, se eu somar esses dois, 1.100. Perfeito? Metade de 1.100, aí eu prefiro 550 vezes 450. Vai mais fácil, beleza. Eu ia fazer 45 vezes 55. Tá certo. E depois acrescento os 2 zeros. No final. 5 vezes 5, 25, sobra 2. 20 com 2, 22. Ou você não vai fazer tudo de novo, né? Ou vai fazer e dá diferente e não nota que eu estava fazendo pelo mesmo 5. 5, 7, 4, 2 e acrescenta os 2 zeros. Bom demais, né? 247 mil. Tranquilo, fácil. Podia muito bem botar essa questão num enunciado intitulado análise somatória. Sim, tranquilamente. Você vira aí. Tranquilamente. Você usa o conceito de Você usa o conceito de PA. Cara, aí reforça o que a gente falou no início, né, cara? Dá para o aluno ir para a prova sem saber assuntos que são básicos. Não dá como. Não dá como. Progressões eu falo, um dos principais. PA e PG, teoria dos conjuntos. Fração. Sistema. Sistema. Fatoração, decomposição, essa palhaçada. Precisa. Tem que saber. E é matemática. E é ensino fundamental. Né? Análise combinatória não é, mas a PA também não. Mas a parte de sistemas é ensino fundamental, né? Então tem que saber. Né? Ó, eu vou pedir para tu pular essa aí, que é parecida com aquela que eu agora essa que eu gostei. Essa é boa. Qual a soma de eu adorei ela, porque o cara só consegue pensar em múltiplo, ele não consegue pensar quando tem resto. Ele deu uma mascarada. Deixa eu discutir como é que eu fiz, daí tu fala tu lá. Beleza. Qual é a soma de todos os números naturais de 2 algarismos que divididos por 7 dão um resto 5? Tá? Então, eu vou até colocar aqui só os tracinhos da sequência. Todos os números naturais, é a condição. Não falou nada, se é PA, não falou nada ainda, né? O número tem que ser natural, de 2 algarismos. Então, é do 10 para cima. Exato. Que divididos por 7 dão um resto 5. Né? Eu até fiz assim, Evanildo, no começo. Ó. Dividido por 7 dá um resto 5. Boa. Tá? E aí, claro, tem que lembrar desse algoritmo básico da divisão, né?
Dividendo, divisor, quociente e resto. Isso, aqui é o isso. básico. É o básico, o básico. Voltamos à tecla da Matemática base não. Se fosse 1 aqui como quociente, né? Sim. O menor no 1 vezes 7 mais 5 daria 12. 12. Que é então, de 2 algarismos. Exatamente. Esse já abordou. Já vai. Então tá aqui o primeiro. 12. 12. Né? E aí vamos lá. O próximo número seria um número que somado com o resto, né? Se eu somar... porque a minha razão tem que ser 7, não é? Tem que ser 7, exatamente. Eu estou dividindo por 7. Somado com 7. Somado com 12 tem que... 12 mais 7. O 12 mais o 7. Mas vamos testar, né? Ah, isso, com certeza. Seria 19. Vamos ver se acontece de novo. Perfeito. Né? E aí tu vai observar que o quociente vai aumentar uma unidade. Uma unidade só. E de novo o resto 5. Fechou. Aquela velha história. Se um cara dividido pela razão deixou o resto, todos dão a mesma resto. Legal. E aí, claro, se quiser testar mais uma vez, só para ter a certeza, mais 7 aqui vai dar 26. Vamos lá de novo. Comentar, certo? Comentar. Olha só, a questão falou que tinha que ser um número de 2 algarismos. Exato. E se não falasse, quem seria o primeiro termo? Se Qual ele não dissesse, se ele falasse só que é número natural e não falar. 007. O primeiro é o 5. Porque 5 dividido por 7 dá 0 e deixa 5. Ah, perfeito. Filha da mãe. E aí o cara esquece do primeiro. E ele esquece que o primeiro seria 5. Que realmente, né? Vestibular Federal do Paraná. Aqui, caiu isso. Era uma PA, só que tinha que deixar o resto 1. E o assim, primeiro número era 1. Mas aí eu te pergunto, todos os números naturais de 2 algarismos. Não, por isso tirou o 5. Ah, tá. Mas se ele não falasse 2 algarismos, o 5 tinha que ser o primeiro. Exato. O 5 tinha que ser o primeiro. Ele podia falar menores que 100. Entraria o 5. Né? E ir até onde vai essa aqui também. Então, detalhezinho que pode sacanear a tua vida. Qual a soma de todos os números naturais de 2... Se não tivesse... menores que 100 dividido por 7, entendeu? Certo? Ele ia acrescentar o 5 nessa lista. E ele ia dar a resposta sem o 5. Matava. Mas professor, é o 0, 5. É 2 algarismos. Não, pode parar. Você não chega falando que você tem 0,5 reais na carteira, você fala que tem 5 e pronto. Bacana. Bom, mas esse, só risca ele porque ele está fora. Então já reconhecemos um padrão e ele quem? É uma PA. PA. Falta... Ele pediu soma, né? Soma, falta o último. De 2 algarismos. Vamos embora. O último lá vai embora. Eu gosto de pensar assim, porque não é possível que você não saiba que o 49 está no tabela do 7. Sim. 7 vezes 7, 49. Qual que é o dobro de 49? 80 com mais 18, 98. 98. Opa! Sim. Se eu pegar o 98 mais 5, não vai, passou. Exato. Então eu vou tirar 2. Ou pensa no anterior. Sim. Tira 7, né? Que fica mais fácil. Exato. 98 tira 7, dava 91. Soma 5 porque o resto que você tem que somar. Exato. Mas aquele múltiplo de 7, né? Não é múltiplo. Tem que sobrar resto 5, né? Aí, por exemplo, por causa do resto. Perfeito. 98 é da tabuada do 7. Ia dar exato a divisão. Não, ia dar exato, vai ter que sobrar 5. Tem que sobrar 5. Então eu penso no anterior dele é o 91. 91. Mas o 91 mais 5. 96 vai ser o último. Porque o resto ele também é verdade. Isso, 96. Tu voltou no menor e somou o resto. Somei o resto que tem que ser 5 daí 96. Eu pensei desse jeito. Legal. Eu Eu tentei achar o múltiplo e fiz a divisão Ia chegar na mesma conclusão. Ia chegar na mesma conclusão. Ia chegar na mesma conclusão. Aí ele quer saber a soma de todos eles. Aí agora ficou fácil. Essa mais esse. Né? Falta o detalhe. A quantidade. Quantos? A quantidade. Eu gosto desse cara aqui. Tá, manda aí. Porque esse cara aqui era 1 vezes 7 mais 5. Tá. Lá era 91. 91. 97. 70, você sabe que dá 10 vezes. Mais 21 que é 3. Então o cara que era 13 vezes 7 mais 5. Mas o que me interessa está aqui, né? Se eu fui do 1 vezes 7 até o 13 vezes 7, são 13 caras. 13. Porque eu comecei e fui do 1 até o 13. Malandragem de novo da fatoração. Eu ia na pedrada. Esse menos esse, Também. Que é isso aqui. Que é a mesma ideia, certo? Tá. Porque o mais 5 tem em todos. Perfeito. Então você tem que pensar na conta de vezes. Tá. Fechamos então a soma dos 13, são 13, né? Isso. A1 primeiro mais o último, vezes a quantidade dividido por 2. Tá? Aqui não vamos dividir porque vai dar quebrado. 108 por 2. Né? 108 dividido por 2 vezes 13.
Dividir 108 por 2 é a metade, né? 54. 54 vezes 13, olha só de novo aquela malandrada da divisão. 54 vezes 10 mais 3. Né? 54 vezes 10, 540. Vezes 3, 150 com mais 12, 162. Né? 12 com 150, 162. Só somar. 2. 10 sobe 1, 6, 7. 702. Tem Fechou. Eu já tinha pausado para a próxima. Fechou. Letra C. Cavalo. Cavalo. Boa essa aqui, né, Evanildo? Boa. Ah, cara, é verdade. E caiu naquela fatoração nossa de novo. Filha da mãe, verdade. Verdade. É. Tem muita coisa, né, Tem cara? muita. De fatoração, toda hora. Mata muita coisa. Mata. E assim que eu falo. A gente brinca aqui, a gente está fazendo troca de experiências. Né? A gente está trocando, a gente porque, brinca. Cara, nós não temos tempo na nossa vida. A gente não conversa. O que é PA, velho? Sabe que mandou pra mim? Por Deus, cara, que eu tava pensando quando tu me mandou, e eu pensei assim, ó. Eu já tinha dado aula com o sós de um outro assunto, assim, acho que análise combinatória. Eu falei, cara, o que eu vou trabalhar? Assim, conjuntos, nós já trabalhamos aquela vez. Sim. Análise combinatória, na hora veio ser quando tu mandou, eu falei, pô, o cara tava de ano. Cara, então é troca de experiência, esse bate-papo é legal. Claro, é ótimo. E assim, e quem ganha? Nós. Bota louco. Nós dois ganhamos, porque na próxima aula você vai lembrar de uma outra forma de fazer o negócio. Soma dos termos aqui de Santos, né? Eu coloquei essa sequência aqui exatamente por causa disso. Por quê? Boa demais. A fórmula da soma dos termos usa a soma dos termos equidistantes e a gente não se toca. Não percebe. Né? Por que aqui? Eu sei, vamos lá, eu escrevi uma PA aqui, aquela primeira PA que eu usei lá no começo. Sim. Se eu somar o primeiro com o último, dá 21, certo? Os dois últimos termos. Se eu somar o segundo com o penúltimo, dá 21. Se eu somar o terceiro com o terceiro último, 21. E o do meio, como tem um cara do meio, 21 dividido por 2. Não vai dar exato, vai dar no meio, mas depois a gente chega lá. Sim. Mas se você pensar a ideia, peraí, mas se você começa a analisar os fatos, você percebe que a soma de dois termos equidistantes é sempre a mesma. É sempre a mesma soma de dois termos equidistantes. Então, se a soma de dois termos equidistantes é a mesma, peraí, ele falou disso. Vamos dar uma olhada lá. Lê lá para nós aí. Tá. A soma dos termos de uma progressão aritmética é 27, soma dos termos. E a soma de dois termos equidistantes dos extremos é 6. Ou seja, ele deu a 1 mais a n. Exato, primeiro e último. Primeiro mais último, mas era o segundo e o penúltimo. Dá na mesma. Exato. Então ele deu isso aqui. Peraí, Sn é quem? A1 mais a n multiplicado pelo número de termos dividido por 2. Eu sei esse cara. 27. Eu sei a soma. 6 sobrou vezes n sobre 2. Agora até eu, né? Simplificando sobra 3. Eu sei que o 27 é da tabela do 3. Vai passar o 3 dividido. 27 dividido por 3 é o valor do n, que é 9. 9 termos tem a PA. Boa demais. Legal esse tipo de coisa, eu gosto disso. Eu já vi umas outras manipulando, que o cara te dá a quantidade de termos e te dá a soma de outros termos que não... Isso, o que tem 20 termos, ele dá o A3 e o A18. Né? Aí você tem que se tocar aqui aos 3. E eu gostei desse que já pegou a ideia para você resolver ali. Bom demais. A próxima também gostei, aquela vai cair no sisteminha, não sei se tu fez assim. Eu já igualei os dois. Tá. Mas é sisteminha. Eu fiz assim, só vou engatilhar para ti. Em uma PA, sabe-se que a soma dos 20 termos é igual a 20, entendeu? Isso. A 200, perdão. A soma dos 20 primeiros termos é 200. S20, 200. 200, tá. Eu já escrevi no lugar... tá. Já escrevi que é A1 mais A20 multiplicado por 20 sobre 2 igual a 200. Para chegar no sisteminha. 10 aqui, portanto, A1 mais A20 igual a 20. Fechou. Eu fiz também assim. Eu fiz igualzinho. Já guardei aqui, ó. E ele falou que a soma dos 30 primeiros é 0. Mesma coisa. 0. Portanto, o A1 mais o último. E aí você não precisa nem fazer a conta, né? Mas põe o 30 sobre 2 igual a 0. Vai ser o A1 mais o A30 vai no 0. Exato. Porque igual passa a vez ou passa dividindo, vai zerar. A1 mais A30. Igual a 0. E aí caiu no sistema que eu fiz antes. Tu fez assim? Fiz assim, assim que eu faço. Não consegui achar outra saída. Não, eu fiz por aí também. Eu fiz por aí. Né? Agora o A20 é o A1 mais o A1 mais 19 vezes a razão. Perfeito.
Só transformamos aqui. Entendendo que essa PA é decrescente, porque senão a soma dos 30 não daria mais. Então você já tem que pensar que se você achar a razão, ela tem que ser negativa. Perfeito. 29 vezes a razão igual a 0. Tá? Beleza. Vamos até fazer por partes aqui. Eu gosto que os alunos com o tempo, eu já falo, vamos fazer a de baixo menos a de cima. Tá. Já nem vamos multiplicar por menos 1, já faz a maior menos a menor. Exatamente. Apesar que se tu multiplicasse por menos é igual, né? Sim. Né? Já faço, eu já sei falar de baixo menos a de cima. 0. Já põe o menos na frente aqui, né? Já. Tá, aqui, né? Isso. Que daí eu já... Lembrando que quando a gente fala assim, regra da soma, a subtração... Subtração, né? Então é somar. Ia cortar os A1, né? Corta com esse menos esse dá 0. Esse menos esse dá 10. 10 R's. Né? E cuidar que vai dar menos 20. Vai dar menos mas se você viu, sabe que a razão vai dar negativa, você não perde isso. Exatamente. Razão menos... Eu não sei o que pediu. Razão. Determine o valor do primeiro termo da PA. Primeiro termo, achou a razão, aí tá morto. Escolhe uma delas agora. Pode ser esse primeiro aqui, ó. Né? Ou pega a equação embaixo que você já tem pronta. Aqui, aí. Né? Essa aqui, né? É verdade. 2A1 mais 19 vezes menos 1. Acho que foi até isso que eu fiz. Menos 38 joga pra cá, mais... Eu suspeitei 38. que fosse isso. Não, tá aqui. Eu acho que eu fiz. Aqui, ó, 58, tá vendo? Tá aí. Então, 2A1 igual a 58. A metade de 58, 25 com mais 4, 29. 29. Aí, ó. Fechou. Baita Beleza. questão, baita questão. Baita questão. Gostei muito dela. Sistema não tem jeito, cara. Sistema. Essa é só por sistema. Mas o resto é meio parecido. Meio parecido. Vamos achar. 8. 8. Eu sabia que eu ia falar 8. Essa 8. O moleque saindo do vestiba. Certo? Saindo, veio essa questão. Ele, professor, essa aqui de PA, a razão é 6, a razão é 9, né? Eu falei, você caiu no pega-ratão, filho. Puta, a razão é 6. É perigoso. E por quê? Porque o cara que elaborou a questão sabe o que você vai fazer. Sim, claro. E você erra porque ele programou qual é o seu erro. Né? Eu não sei qual é a conta que você faz, mas eu já falo para os meus alunos direto. Né? Eu falo para lembrar do sorvetão da física. Lembra? S igual a S0 mais V0, T mais AT ao quadrado dividido por 2? Torricelli, né? Sempre... não, Torricelli é a que não tem tempo. Exatamente. Aí eu falo pro cara, toda vez que você via essa equação pronta lá na física, ele pedia, qual a aceleração? Aí você, o dobro do número que está na frente do T ao quadrado. Sim. Adivinha? Se é SN, é o dobro do número que está na frente do N ao quadrado. Sempre. Por quê? Você pode fazer pela fórmula. SN é quem? Aqui dentro não tem um A1? Sim. E aqui não tem um AN? Quem é o AN? A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Tudo vezes N sobre 2. A única forma de aparecer um N ao quadrado é fazendo esse vezes esse. Sim. E quem está na frente? Razão. R sobre 2. Perfeito. Então, sempre quem está na frente do N ao quadrado, na fórmula da soma dos termos de uma PA, é metade da razão. Metade da razão. Mas dá para fazer pela fórmula, olha lá. Claro, ele disse que SN é igual a 3N ao quadrado. Logo a razão. Então, lembrar que SN é a soma dos termos. Sim. O que ele quer que você faça? O que a maioria dos alunos faz? Vai achar S1. Perfeito. S1 vai substituir 1. 3 vezes 1 ao quadrado vai dar 3. Quem é o S1? É o A1. Mas o exercício falou que o A1 era 3, né? O primeiro termo é 3, já disse. Aí ele vai lá, me empolguei, agora eu vou achar o S2. Aí ele substitui lá 3 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Aí ele faz 12 menos 3, 9. Razão, acertei. Esse cara aqui é o A1 mais o A2. Então é o A2 que vale 9. E como o A1 valia 3, a razão é 6. Mas você pode saber que é o dobro do número que está na frente do N ao quadrado. Razão, morreu. Nunca mais você faz conta. Em outras questões também, né, cara? Eu botei mais uma de propósito. A 9 também. Olha lá, 9. Quem é a razão? 3N ao quadrado. 6. Tá, você não precisa nem fazer a fórmula, sabe que a razão é 6. Se a razão é 6 e você substitui 1, achou a 1, aí virou uma questão de termo geral para você achar o quinto termo na boa. Você faz depois tranquilo. Mas saber que a razão é 6. PG. Ideia é sempre a mesma, a concepção, né? A única coisa que muda é a razão, né? A razão, mas eu digo assim, a ideia é verificar, primeiramente, a identificação na sequência. Claro. Tudo que a gente falou em soma, agora não é mais soma, é multiplicação. Multiplicação e divisão. E no processo aquele de fazer o da frente menos o de trás,
É o da frente dividido pelo de trás. Então eu sempre gosto de colocar que a razão é o A2 dividido pelo A1. Isso. Que é a mesma coisa aqui, A3 dividido por A2. Eu gosto de falar para o aluno que isso aqui também é fórmula. Isso, sim. Quando que eu uso? Quando tem letra. Uhum. Quando tem letra, eu caio aqui. X mais 2, 2x, volta para cá, morre a questão. Né? Tem o cara que decora que o do meio é o quadrado, ou que o do meio é a raiz quadrada dos outros dois multiplicados, mas saiu daqui, porque ele multiplicou cruzado aqui. Então eu prefiro que o cara saia da origem. Sai da origem não erra, porque isso aqui é fácil lembrar. Sim. E é porque era da forma da razão. Lembra-se de média geométrica. Média geométrica. Loucura, né? Isso aí, cara. Loucura. Terceira proporcional, quarta proporcional. Agora, já que você falou, com 3 termos, como é que era mesmo? Lá tinha 3 termos em PA. Vamos botar aqui o 7, vamos somar 3, vamos botar 10 e vamos botar 13. Perfeito. Se eu quero saber o do meio, sabendo a soma, isso aqui... Não foi isso aqui, né, cara? Da média, né? Esse aqui é média. Esse do meio é a média. Geométrica. Média aritmética. Por que você falou da média geométrica? Perfeito. Se eu somar esse troço aqui, vai dar 30. 30 dividido por 3 é que dava o do meio, que era lá o x, x mais r, x menos r. Se for PG, vamos pegar o número menor, né? 2, 4, 8. PG de razão 2. Se eu quero saber do meio, o meio não vai ser média aritmética, vai ser média geométrica. 3 termos multiplicados, então ele vai te dar o produto. Se eu multiplicar esses 3 termos, dá 64. 64? 64. O do meio é quem? Média geométrica. Quantos termos tem? 3. Então é raiz cúbica de 64, que é 4. Saio do meio. Então aqui você dividia por 3. Sim. Você tinha a soma. Aqui eu preciso do produto e tirar a raiz cúbica. Já vi umas assim também, Wagner, ó. O cara não te dá o do meio. E só dá os dois da ponta. Aquela simplesinha, né? Essa aqui é sempre a média aritmética. Aritmética se for PA. Se for PA, perfeito. Se for PA. Aqui vai ser 2 mais 6, 8, dividido por 2 dá 4. 4. Acabou. Se for geométrica... Na PG, que tu usou ali 2, 4 e 8, né? É a média geométrica desses extremos. Multiplica e tira a raiz. Acabou. 2 vezes 8, 16, raiz quadrada 4. Fechou. Bacana, né? É bacana. Então veja que tem a ver, né? Sim. Média aritmética, média geométrica. Não, e a gente esquece às vezes de falar um detalhe. Tá louco, você tem que lembrar que a aritmética tem a ver com soma e subtração, a palavra aritmética. Sim. E a palavra geométrica não é geometria. A palavra geométrica tem a ver com multiplicação e divisão. Por isso que se usa geométrica. Acabou. Beleza? O resto é adaptação de fórmula. Adaptação de fórmula, certo? E o parênteses lá da soma dos termos. Isso, né? Então, o que eu preciso lembrar só? Vamos fazer a fórmula do termo geral aqui? Já. Eu gosto de igual. Eu gosto de começar. Termo, o A1 é igual ao A1. Ninguém duvida dessa parte, pelo menos até hoje não. Quem é o A2 na PG? Ora, é o A1 vezes a razão agora, não é mais somado. Né? Eu quero saber o A3, mas eu quero em base do A1. Então vamos pegar assim. Não vou pegar 1, vou pegar o 2 lá que estava lá. 2, 4, 8, 16. Não é minha razão, né? 2. Se eu quero ir do 2 para o 8 direto, eu tenho que multiplicar por 4, que é a razão ao quadrado. Se eu quero ir do 2 para o 16, eu tenho que multiplicar por 8. Quer dizer que o A4 é o A1 vezes a razão ao cubo. E aí entra a potenciação na história. Eu tenho dificuldade em potenciação. Eu não sei as potências de 2 até 2 na 10. Putz, mas as de 2 até 2 na 10 tinha que saber. Porque quase sempre são as que caem. Que mais cai a potência de 2. Principalmente quando quer a resposta no desenvolvimento. No desenvolvimento. Se ele vai até a resposta final desenvolvida, potência de 2, às vezes de 3, mas em geral... de 2. Quer dizer que o AN é quem? É o A1 vezes a razão agora elevado a N menos 1. Acabou a forma do termo geral. Bacana. Vamos fazer um de termo geral? Vamos. O que tem lá para você fazer a razão, Veloz? Tem um aí, bonitinho. Se bem que, outro detalhe que eu gosto de falar de PG, ele não pede muitos termos. Não. Porque se pedir muito, você vai responder em potência. Exato. Porque vai crescer demais, você não vai fazer. Eu quero A60. Em PA é normal. Mas em PG, A60, e a minha razão é 3. Como é que você vai fazer 3 elevado a 59? É um número muito grande. Vai te dar a resposta. Sem chances. Então ele vai pedir poucos. Por isso eu falo, muitas vezes em PG, o cara não usa a fórmula. Ele prefere escrever os termos. Sim. Porque é poucos termos. É poucos. Exato. Então por isso eu acho que a ideia desse próximo que tem, dá para fazer das duas maneiras. Dá. Oitavo termo? Oitavo termo. 8. Vamos lá. 2, 6, 18, 54. 2, 6.
18,54. Já andamos 4, 5, 6, 7, 8. Que é esse cara aqui, ó. Isso. Então, no dia da prova, eu acho muito fácil o cara querer fazer aqui, em vez de a fórmula, ele fala assim, putz, mas qual era a fórmula? E multiplicar por... Aí, claro, depende da razão, né? Depende, aqui a razão era 3. Multiplicar por 3, cara, isso aí tem que estar na massa. Tem que estar, mas assim, por 3 o cara sofre. Se fosse razão 2, ele ia gostar, mas razão 3 ele dá trabalho, né? Ou usar a fórmula, né? Usar a fórmula. Vamos tentar na multiplicação ver se... Vamos lá. Tá? Bom, antes de mais nada, ele já deu a sequência... veja bem. Ele falou que é uma progressão. É uma PG, tá. Uma PG, já falou. Ele podia... Foi camarada, né? Foi camarada. A sequência é tal. Beleza? Tá bom. Sim. Vamos na razão. Descobrimos que a razão é 3, tá? 2 vezes 3 é 3. 3. 2 vezes 3 é 6. Tenta mais uma vez. Deu certo? Deu certo. Então vai embora. Fechou. 18,54. Agora vamos lá. Vamos praticar a tabuada aqui, né? Vezes a razão. 3. Se fosse 50, 150, com mais 4 vezes 6, mais que 12? é 12. 162. 162. Você faz igual eu faço. Entendeu? Exato. Vamos lá. De novo vezes 3. Se fosse 160, se fosse. Né? Certo. Ó. E você sabe que 16 vezes 3 é 48. Exato. Olha só. Isso aqui é isto, né? Boa. Se fosse 160... 480. Pode, aí aqui fica, até dá para o cara dar uma abrida um pouco na multiplicação. 0,18 foi 1, 3, 480. Só que faltou 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Mais 6, 486. 486. Tá quase lá, hein? Pô, 486 era o primeiro computador que eu usei na Unioeste. Esse era o 486. 486 vezes 3, vamos lá. Se fosse 480... Eu fazia 486. Eu também. 18, eu deixei 18 com 6, 480. 480 vezes 3, 0,24 foi 2, 12, 140. 14, 40. Com mais 18, 14, 58. Isso aí. Bacana. Só falta uma. Falta um. Vamos de novo. 4, 58 vezes 7. Agora aqui de repente vale a pena. Aqui não vale a pena abrir. 24 foi 2, 15, 17 foi 1, 12 com mais 1 dá 13, vai 1, 3, 4, 4, 3, 7, 4. 4, 3, 7, 4. Olha lá. Essa é uma forma de fazer. Bom que decoramos um pouquinho praticando a tabela do 3. Né? Que a gente normalmente faz só do 2, né? Do 2. Multiplicação por 2 está toda hora, de 5. Beleza, vamos para frente. Eu gostei dessa. Eu vi também. Essa é bacana. Vamos lá. Porque é uma situação mais real, né? Olha lá. Um carro cujo preço à vista é 24 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Opa. Já disse que a parcela é PG. E falou que são 5. Um cliente optou por esse plano e ao pagar a entrada foi informado que a segunda parcela é 4 mil e a 4 é 1.000. Quanto o cliente deu de entrada? Opa, situação. Risquinho é um negócio. 5 parcelas e aqui é a entrada. Ele deu uma entrada e o resto ele dividiu. Mas o total é 24 mil. Né? Mas ele falou que a segunda era de 4 mil e a quarta era de 1.000. Perfeito? Aí você tem que pensar o seguinte, a parcela está diminuindo. Uhum. Então, então a razão é negativa. Não, filho, PG. A razão é o número entre 0 e 1. Certo. Porque se a razão fosse negativa, alternava. Era positivo, negativo, negativo. Né? E não é a minha situação, porque você não vai pagar e receber no outro mês. Você está pagando o carro. Né? Então, não cai no negócio. E se eu for daqui para cá, eu pulei um cara. Então, daqui para cá foi a razão ao quadrado. Olha aí, cara. Aquela média. Aquela razão ao quadrado. Termo do meio. Do meio, então você pode. Mas se for multiplicar o cara para tirar a raiz até 4, ele já fica assim. Mas se ele vai a raiz de 4 milhões, ele fica, meu Deus. Mas aí força a potência. Força. Mas se daqui para lá, certo, foi 1/4, raiz quadrada de 1/4 é fácil, 1/2. A razão é meio. E aí você testa. Metade desse cara não é 2.000? Sim. Metade dele. Fechou. Matou na cabeça. Então o último é 500. O anterior, 8.000. Aqui você tem a parte parcelada. 8 mais 4, aqui, 10 mais 5,5, 15,50. 15,50 ele pagou parcelado. Qual era o preço do carro? 24. 24 mil menos 15,50 dá o preço que ele deu na entrada. Zerou, vai emprestar, vai dar 5, aqui sobrou 3. 13 tira 5 dá 8. 18.500. A entrada foi de 18.500. 8.500, né? A 15 mil, tirou aqui? 24 mil. Opa, desculpa, 8.500, verdade. Eu emprestei, verdade. 8.500. Eu ia dizer.
Baita questão. 8.500 de entrada. Baita questão. Detalhe. Você pegar ali e falar, estou dividindo por 4. Não, aí ferra. Exatamente. E questão aplicável. Cotidiano essa aqui. Cotidiano Nosso aplicável. tempo está acabando. Vamos naquela última tua. Vamos. Aquela emenda as duas, cara. Emenda. Eu coloquei, inclusive, como bônus. Bônus. Tem duas. Vamos fazer as duas? Vamos. Dá tempo de fazer as duas? Dá. Uma progressão tem ambas no primeiro igual tempo. Eu gosto de brincar com o aluno. Eu falo sempre o seguinte. Misturou PA com PG? Misturou PA com PG? Ficou legal. Usa PA para escrever tudo que for possível. Tá. Para depois usar PG. Então eu vou usar PA para escrever tudo que é possível. Essa aí que depois eu rasco em outra. PA, PG. Diz que tem uma PA, mas tem PG. Tem as duas. Uma progressão é uma progressão. Ambas têm primeiro termo igual a 2. Bacana. Então, a PA o primeiro termo é 2, a PG o primeiro termo é 2. Fechou. Sabe-se que todos os termos das duas progressões são positivos. Então não tem razão negativa aqui, é tudo positivo. E que seus terceiros termos também são iguais. Mas daí eu gosto de usar PA. Aqui está o A1, tanto para as duas. Perfeito. A2, A3. Peraí, vamos pegar PA. Se esse aqui, o que é o segundo termo? 2 mais R. Terceiro, 2 mais 2R. Okay. Ele falou que o da PG é igual. Então esse aqui também é 2 mais 2R. Só lembrando que esse R é da PA. O R é da PA. Tá. Certo? Mas eles são iguais. Claro. Tem que fechar. E aí ele disse que, além disso, o segundo termo da PA excede o segundo termo da PG em 1. Quer dizer que esse aqui é 1 maior do que esse aqui. Então vamos tirar 1. 1 mais R é esse aqui. Fechou. Agora eu sei que isso aqui é uma PG. Se eu sei que isso aqui é uma PG, A2 dividido por A1 dá o mesmo que A3 dividido por A2. Do 1 mais R dividido por 2 dá o mesmo que 2 mais 2R dividido por 1 mais R. Aí eu vim aqui. Se você multiplicar cruzado, você vai cair em duas respostas, tem a positiva, tem a negativa, vai ficar com R ao quadrado, mas eu já sei que é só a positiva que vale. E eu sei que esse cara é 2 que multiplica mais cara, R. achei que tu não ia pegar. Eu fiz assim, eu falei, cara, eu coloquei evidência para simplificar. Porra, moleque! Se ele não tivesse falado que era termo positivo, você não podia fazer. Não podia, perfeito. Porque daí você ia ter R ao quadrado e ia ter positivo ou negativo. Matou. Cortou. Você foi. Pá, 1 mais R igual a 4, porque o 2 vai multiplicar cruzado. Razão vale 3. Mas não é a razão da PG. Claro. É o R. Lembrando que o R nós botamos aqui, mas isso. o R é da PA. Então, o que você faz? Esquece que R é razão e escreve substituindo. Claro. A PA, 2, eu achei que o R é 3. 5. Achei que é 3, 6 mais 2, 8. 8. Vou lá, 2. Certo? 1 mais 3, 4. Mesmo 8, porque mesmo assim, porque os dois já eram iguais. E aí ele pediu a soma dos quintos da PA e da PG. A soma do quinto termo da PA com o quinto termo da PG. Aqui a minha razão é 3. Aqui a minha razão é 2. Cuidado com aí. Aqui vai somar 3, 11. Já estou no quarto. 14. Aqui eu vou dobrar. 16, 32. Aqui estão os quintos termos, somando 46. Puta, cara, que questão legal, cara. Boa pra caramba. Agora a jogada estava aqui, cara. Tava aí, pra você fazer rápido. O cara ia meter a equação de segundo grau, enlouquecia. Você ficava louco. Não, ia sair. Mas daí ele ia fazer Bhaskara ainda. Ave Maria. Eu esqueci sobre produtos. Agora, essa aqui pareceu com aquela. É igual a outra. Agora, esquece que é essa aqui. Aí, essa é boa. Patrão. Gostei. Eu vou dizer como é que eu comecei essa aí, daí a gente vai discutir na resolução. Nossa, tá indo pro barro já, hein? Só pra te falar. Manda. Eu comecei igual eu fiz aqui. Tá. Eu usei PA para escrever tudo. Sim. O que eu fiz? Eu fui e pensei o seguinte. De novo, né? Uma PA, uma PG crescentes, cada uma com 3 termos. Eu até cheguei a rascunhar aqui, quer ver? Pra dizer que é mentira. Não, o cara tá mentindo pra ti, cara. Tá aqui, ó, bicho. Aí, ó. Entendeu? Eu botei aqui, ó, a PA, beleza. Eu sempre gosto de colocar que nem tu faz ali, Vanir, sabe? Dos tracinhos. Tá? Legal. Só que, como a questão é modelo certo ou errado, né, que é essas questões aí que nós somos mais acostumados a mexer, as policiais, né? PA e PG crescentes, cada uma com 3 termos. Tem a mesma razão. Tá bom, aí eu botei até igual. A razão é igual. R igual aqui. R igual aqui. Boa. Tá bem. Sabe-se que a soma dos termos da PA adicionada à soma dos termos da PG é igual a 31. Somando esses 6 termos é 31. Eu botei assim, ó.
soma da PA mais soma da PG 31. igual a 31. Fechou. Olha só a marotice que eu fiz. Vamos lá. O primeiro termo da PG é 1. Tá bonito. Tá 1 ali. E as razões são iguais ao primeiro termo da PA. E as razões... Então, ou chamar de R ou chamar de Q vai dar na mesma. Vai dar Porque na R e Q são iguais. Exatamente. Nessas condições, aí beleza. Aí eu fui. Termo do médio, pá, soma dos termos da PA é 18, pá, nada por enquanto. O último termo da PG é 9, a soma dos termos da PG é 16. A razão vale 3. Entendeu, velho? Jogava o 3 para ver o que dá. Claro, claro. Porque a razão também é o primeiro termo da PA. Exato. Joga o 3. Fechou. Botei o 3 aqui, beleza. Vezes 3. Vezes 3, 9. Vezes 3, tá? No ever. Muito bem. Vai reba. Ainda, outra coisa que eu fiz. Somei aqui, deu 13. Uhum. Okay. 31 tira 13. Entendeu? Se eu botei 13 aqui, certo, já sabe que tem que ser 18. 18, senão não fecha. Lembrando que a soma do termo da PA, o do meio é o termo médio. É o termo médio. 18 por 3, 6. Esse cara aqui é 6. Boa! Entendeu, velho? Mas você já sabe o primeiro porque é a mesma razão. É a mesma razão. Tinha que ser o 3. 3. E da razão 3 fechou, 3, 9 bateu. E é soma 18, fechou. 18. Então eu vou no item primeiro, que me deu que o deu sarrafo. Tudo, seu sarrafo. Porque a razão era a base para toda a questão. Acabou, velho. A razão era a base para tudo. Claro, eu fui usando aqui Sim. Não, e assim, e é o principal para você fazer o prova do dia. Claro, no dia, se o cara for, mas R, vai sair, vai, mas e o tempo que tu levou? Sim, cara? E o pepino é se não tivesse, a razão é tanto. Não, sim. Daí dava trabalho. Trabalho. Mas aí se não fosse... Daí ganhou essa aqui já... Para montar algebricamente, aqui é o R. Sim. Eu sempre uso o R, né? Eu sempre tento usar o R porque me lembra a razão, eu acho que me lembra mais do que Q, né? Então aqui é R. Então aqui é 2R. Sim. Então aqui é 3R. A PG, a razão é o R também. Então aqui é R, porque 1 vezes a razão dá a razão. E aqui é R ao quadrado. Legal. Somando tudo, eu tenho 1R ao quadrado, eu tenho 5, 6, 7 R's, mais 1 igual a 31, porque é a soma que ele deu. Legal. Então, R ao quadrado mais 7R, passa para cá, vira menos 30 igual a 0. Perfeito, equação do segundo grau. Para aluno de pré-vestibular, ele faz brincando. Né? Aluno de concurso já não gosta tanto, quer dizer... Opção para você ficar mais rápido, né? Se é aqui, eu sempre gosto. Quando esse cara é negativo, quer dizer que o 7 é diferença. Né? Dois números que multiplicados dão 30 e tem 7 de diferença. 3 e 10. Sim. 3 vezes 10, 30, 7 soma em produtos. Né? Esse aqui tem que estar com o sinal trocado. O 10 é negativo. Não me serve. Perfeito. Porque era termos positivos, razão 3. Mas era da onde saiu para escrever todo já porque tinha dado antes. Baita questão. E aí responder as questões virou moleza que está tudo aí. Né? Curizada, estamos no final ali. Estamos no final. Aí, ó, gostou da aula? Então, não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!